Capítulo 1291 Em enormes ativos. Enquanto evitava as deduções, Fang Yuan não perdeu tempo, ele inspecionou sua abertura imortal. 5 regiões, 9 céus. Os tamanhos eram incríveis, além do bom senso deste mundo. 335 mil quilômetros quadrados de espaço já eram chocantemente enormes, ninguém acreditaria se ouvisse falar dele. Mas agora, a abertura soberana e imortal de Enrifang já havia ultrapassado 335 mil quilômetros quadrados de espaço. Isso porque ele estava massacrando imortais Gu e anexando suas aberturas imortais recentemente. Por causa das características especiais do corpo soberano e imortal, Fang Yuan poderia anexar completamente as terras abençoadas de outras pessoas e absorver todas as suas marcas Dão sem qualquer desperdício. Essas aberturas imortais se somaram para criar muitas áreas únicas na abertura soberana e imortal. Essas áreas eram administradas principalmente por espíritos da terra. Enrifang poderia economizar muito esforço. Eram como pequenas pérolas espalhadas pelas 5 regiões e 9 céus. Tenho uma quantidade incrível de recursos para caminhos espaciais. Imortais Fu-normais tentam por todos os meios possíveis expandir suas aberturas imortais, mas tenho tanto espaço que ainda não desenvolvi. Fang Yuan ficou satisfeito com isso. Por outro lado, em relação aos recursos da trajetória temporal, ele teve um sentimento diferente. A taxa de tempo da abertura soberana e imortal diminuiu muito. Era 1 para 60 antes, isso era simplesmente incomparável. Mas agora, estava abaixo dos padrões normais. Isso era algo com o qual ele não tinha outra maneira de lidar. Antes de Enrifang mudar seu método de cultivo, para evitar calamidades e tribulações, ele teve que fazer isso. Ele usou os métodos do caminho do tempo na verdadeira herança de Ifan para desacelerar o tempo em sua abertura imortal, com menos recursos do caminho do tempo agora. A produção de essência imortal de Fang Yuan caiu muito, não apenas isso, todos os seus ganhos em seus outros recursos também caíram. Pensando nisso detalhadamente. Dentro do mini-continente central, havia floresta de sangue X salgueiros espelho, eles eram da terra abençoada de Agao imortal. Além destes, havia um pequeno poço de luz de jade. Este pequeno poço de luz de jade tinha o caminho da luz Gu mortal nele, a quantidade era grande. Isso foi criado em sua abertura imortal depois que Enrifang tomou como referência o ponto de recursos do poço de luz de jade da tribo Liu das planícies do norte. Não muito tempo atrás, Fang Yuan saqueou o poço de luz de jade e levou embora todo o caminho da luz mortal Fu que havia nele. Uma parte dos vermes Gu do caminho da luz foi colocada nas luzes da aurora nos 9 céus, mas o resto não pôde ser vendido facilmente. Enrifang criou assim um pequeno poço de luz de jade para armazenar temporariamente esses Gu mortais do caminho da luz. É claro que este pequeno poço de luz de jade não poderia ser comparado ao artigo genuíno. Este último era um verdadeiro ponto de recurso, tinha muitas marcas do caminho da luz e qualquer grupo de insetos colocado nele se tornaria Gu com o tempo. Mas o primeiro só foi criado por Enrifang ao acaso para armazenar seus vermes Fu do caminho da luz, e não tinha capacidade de produção. O mini-continente central teve o menor desenvolvimento entre as 5 mini-regiões. As mini-planícies do norte estavam em um nível superior. As mini-planícies do norte tinham terreno plano coberto principalmente de neve e gelo, tornando-se uma planície gelada. Mas a neve e o gelo não eram as suas únicas características. Mais perto do Mar do Leste, havia uma praia rasa e verde, pedaços de rochas foram empilhados para formar um lago especial. As plantas aquáticas lá dentro estavam crescendo bem, pois as cobras espirituais viviam nela. Esta praia rasa era a terra abençoada do caminho de transformação Gu imortal Andon, depois que Enrifang anexou, até mesmo o espírito da terra da cobra espiritual vermelho-rosado foi movido e administrou a área para ele. Mais perto do deserto ocidental, havia um cemitério de ossos. Havia aqui uma montanha de esqueletos de todos os tipos, clavículas, crânios, ossos de pernas, até mesmo de animais voadores, havia muitos materiais imortais que eram muito valiosos. Este cemitério de ossos foi o cemitério de ossos que Enrifang tirou da tribo Liu. Depois de matar a tribo Liu, Gu imortal Liu Yong, ele moveu este cemitério de ossos diretamente para sua abertura imortal. Assim, ele tinha esse ponto de recurso que poderia gerar vermes Gu do caminho ósseo. Mas comparado ao cemitério de ossos original, meu cemitério de ossos pode ter muitos ossos, mas as marcas do caminho dos ossos não podem corresponder ao original. No campo de sepultamento de ossos original, até mesmo o solo ao redor tinha marcas do caminho dos ossos. A tribo Liu pode reconstruir seu cemitério de ossos sem problemas. Enrifang sabia disso profundamente. Claro, Fang Yuan já havia tomado 80% deste cemitério de ossos, a coisa mais valiosa eram esses ossos. Os 20% restantes eram terrenos de solo, a tribo Liu poderia reconstruir seu cemitério de ossos, mas para recuperar sua escala anterior, eles precisariam gastar muitos recursos. E mais perto do continente central.
Este era um pasto esparso com todos os tipos de flores silvestres e grama, havia principalmente grama de foice de sangue e flores de machado vermelho. Estes eram da terra abençoada de Agá o Imortal também. Esta pastagem era enorme, ultrapassando a terra abençoada de Andon. Havia alguns coelhos de flores rosa, grupos de raposas, grupos de lobos aquáticos, grupos de javalis de pele de terra, grupos de lobos com barba venenosa e outros. Havia até um lobo com barbatana de tubarão e uma besta desolada ovelha gigante com chifres. Eles viviam nesta pastagem. Mini Western Desert teve a temperatura mais alta. Como a maioria das marcas do Caminho do Fogo foram reunidas aqui, o solo era arenoso. Havia 3 pontos de recursos principais aqui. As primeiras eram as misteriosas tocas de pitons do Dragão de Fogo, havia muitas delas em uma área específica. A segunda foi a praia de solo de gaivotas. Produziu solo de gaivota. Solo de gaivota de areia era um material Fu, mas também o alimento da sorte de conexão imortal Fu. Mas Fang Yuan não tinha mais sorte de conexão imortal Gu, o solo da gaivota era agora um recurso vendido para ajudar Fang Yuan a ganhar pedras essenciais imortais. No centro do solo da gaivota, estava o ovo morto da gaivota mundana. Estava cheio de rachaduras, havia vários pequenos buracos, enquanto clara de ovo transparente fluía lentamente das rachaduras. Usando a essência vital deste ovo, seria possível transformar areia comum em solo de gaivota. O terceiro foi o pântano negro e podre. Este foi formado quando Enrifang passou por tribulações, foi preenchido com marcas do caminho escuro. Fang Yuan já o havia modificado para se tornar um ponto de recurso do verme Gu do caminho escuro agora, mas como tinha acabado de ser feito, sua produção era baixa. Além desses 3 pontos de recursos, havia 2 terras abençoadas. Um deles era uma terra abençoada com caminho de terra semelhante a um pântano apodrecido, havia 5 monstros de lama bestas desoladas dentro, e todos os tipos de Gu mortal de caminho de terra, era gerenciado pelo pequeno espírito da terra do Homem-Lama. A outra era a terra abençoada do caminho da escravidão de Liu Yong, havia mais de 20 cães, feras desoladas nela. Essas feras desoladas foram todas compradas no Tesouro Amarelo Paraíso por Fang Yuan. Isso ocorreu porque o requisito de propriedade da terra abençoada de Liu Yong era ter 20 feras desoladas do tipo cão de caça. Entre eles estavam seus 6 cães de caça com armadura óssea. Toda a terra abençoada era administrada por um espírito da terra do cão negro. O desenvolvimento do Mini Eastern Sea foi quase o mesmo do Mini Western Desert. A terra abençoada de Wu Yi-Hai estava aqui. Este era um mar que era bem administrado por Wu Yi-Hai. Havia 3 antigas tartarugas divinas com chifres de feras desoladas, um enorme campo de antigos corais silenciosos de plantas desoladas e 6 gaivotas de penas azuis de letras brancas de feras desoladas, gerenciadas pelo espírito da terra da tartaruga marinha. Fora isso, havia o grupo original de peixes-dragão e 2 peixes-dragão besta desolada, grupo de peixes com bolhas de ar, bem como algumas carpas raras da literatura e um pouco de água oleosa. Havia um grande número de carpas de jade azul, carpas de jade de sangue e uma antiga ostra escondida de besta desolada, obtida na área marítima de fluxo turbulento. Havia outro lago de sangue, tinha uma grande quantidade de sangue de besta desolada e sangue Gu imortal. Fang Yuan uma vez colocou o ativo de sangue imortal Fu aqui para se recuperar. Neste momento, o ativo de sangue imortal Gu estava totalmente recuperado, mas este lago de sangue permaneceu. Nas 5 mini-regiões, a mini-fronteira sul era a mais rica. Montanha das 5 Luzes, Montanha da Sucessão Imortal, Montanha Seladora do Céu e outras, num total de mais de 10 montanhas aqui. Caverna de estalactites, grupo de aranhas arrependidas, um pequeno número de roqueiros, uma enorme floresta com árvores musicais, riachos de chá e pássaros da morte de Qi cantando. Havia um Tornice Dragon Moon, Fang Yuan ousou puxar a montanha imortal Fu para movê-lo para sua abertura imortal das planícies do norte. E nos 9 céus. Um pequeno campo de luzes da aurora estava no Mini Orange Heaven. Havia muitos frutos leves flutuantes nas luzes da aurora, e como ele havia obtido muitos vermes Gu do caminho da luz do poço de luz de Jade, a escala das luzes da aurora e dos frutos leves fluindo se expandiu muito em sua base original. E no Mini Yellow Heaven, havia uma pequena corrente de fragmentos de ouro. Em Mini Azure Heaven, havia muito incenso azul em pílula, este era o alimento da mudança da alma imortal Fu. Havia um reservatório de cristal celestial, que veio da Gruta Céu de Ifan e não tinha uso por enquanto. Mini Black Heaven tinha árvore de carne ambulante, Mini White Heaven tinha flores multicoloridas, 3 antigos cães celestiais remanescentes, um antigo cão de caça águia e 7 desolados cães de caça águia besta. Mini Purple Heaven tinha a águia celestial do extremo superior, embora tivesse apenas a força de uma besta desolada. Mais de 80 ninhos de águia flutuavam aqui. Estes foram os saques do ataque à terra abençoada da águia de ferro. O ninho de águia original já havia sido totalmente comido pela águia celestial do extremo superior.
Em Mini Blue Heaven, havia muito solo nublado, em cima deles estavam a floresta de bambu flecha, um campo de grama com fragmentos de estrelas e um cão de caça estrela cadente infantil. As duas bestas desoladas peixes-dragão e estrela de espinha dorsal já haviam sido vendidas, durante a batalha para defender a Gruta Céu de Eifan. Havia também um poço de meteorito que produziu o fogo estelar Fu e a queda do meteoro Fu. Depois de matar Yelui Kunxing e obter sua terra abençoada, Henry Fang também a colocou aqui. Era uma ilha flutuante cheia de fragmentos de estrelas, o espírito da terra do núcleo estelar a administrava. Havia também algumas terras abençoadas espalhadas, e algumas outras bestas e plantas desoladas, não havia necessidade de discuti-las em detalhes. Quanto à montanha Danghan e ao vale Luopo, eles estavam na terra abençoada de Langia. O Reverse Flow River foi temporariamente colocado no Mini Eastern Sea por Fang Yuan. Quanto aos vermes Gu, a sabedoria de nível 9 Gu estava na terra abençoada de Langia. O feto soberano e imortal Gu já havia sido usado, não seria contado. Rank 8 imortal Fu e atitude, espada da sabedoria, anos fluem como água, selado. Rank 7 imortal Gu, espada sobrancelhas, espada ondulada, espada voadora, fuga da espada, aceno da calamidade, com Shu Du, ano, depois, sopro do dragão, afeto, perseverança. Rank 6 imortal Gu, desvendar mistério, coração de mulher, patrimônio de sangue, limite escuro, sorte de merda de cachorro, mudança de forma, força aqui, força própria, força de urso voador, puxar montanha, puxar água, paisagem como antes, homem como antes, olhos de estrela, Spring Autumn cicada, contém a vontade do céu, armazenada no corpo zumbi mortal, bom Spike, perceivable dão. Os mortais fueram de todos os tipos diferentes, eles serão ignorados. A flecha escura de Ishen, imortal Gu, se autodetonou, Henry Fang não a obteve. Em termos de cativos, havia Fang Zhen, na terra abençoada de Langia, Eishen, corpo intacto, a alma de Ma Hongyun, a alma de Liu Yong, a alma de Yelui Kunxing. Quanto à alma de Shi Nu, Henry Fang não a obteve. A seita das sombras teve um alcance incrível no caminho da alma, Henry Fang não conseguiu impedir a dissipação da alma, embora tenha capturado. Quanto ao resto, como a alma de Dongfang Tianfan, a alma do Homem-Pena Gu imortal, as almas dos Eastern Sea Gu imortais, todas foram vendidas ao espírito da terra Langia por pontos de contribuição da seita. Eles provavelmente foram absorvidos pela montanha Danghan e transformados em tripas Fu agora. Havia também o escravo Fu imortal Zouzong, ele foi enviado ao deserto ocidental por Fang Yuan para estabelecer outro plano. Enormes ativos. Este era o portfólio atual de Fang Yuan, não era exagero. No total, mesmo estando no 7º posto, ele poderia rivalizar totalmente com os imortais Fu de posto 8 comuns em ativos. Apenas aqueles domínios isolados do céu e da terra eram incrivelmente valiosos. E seus vermes Gu eram abundantes, o número chocantemente alto. Olhe para Gu imortal Eifan, ele era um Fu imortal de 8º posto. Quantos imortal Gu ele tinha? Mas muitos imortal Fu criariam o problema de alimentá-los. Fang Yuan ainda estava nesta fase, tentando fornecer comida para seu imortal Gu. Os imortal Gu de nível 6 e 7 estavam basicamente bem. Os problemas eram a atitude Fu e a espada da sabedoria imortal Fu, esses dois imortal Fu de 8º lugar. A nova perseverança Fu que ele obteve alimentada com a água do Reverse Flow River, Fang Yuan poderia facilmente alimentá-la. O afeto Gu alimentava-se da mesma coisa que o amor Fu, a esperança e o medo. Fang Yuan poderia facilmente resolver isso. Ele comprou um grande número de esperança Fu e medo Fu do Tesouro Amarelo Paraíso. Para Henry Fang, desenvolver sua abertura imortal não era o ponto principal agora. Enquanto ele massacrasse os imortais Fu e anexe suas aberturas imortais, a base de sua abertura imortal continuaria a crescer. Ele estava enfrentando o problema da essência imortal insuficiente. Perseguindo Ying Wuxia e sua gangue, a batalha do Reverse Flow River escapando de Mao Li Qiu, Fang Yuan gastou muita essência imortal. Isso fez com que seu armazenamento de essência imortal de data vermelha caísse para um nível crítico. Originalmente, com meus recursos do caminho do tempo, a taxa de tempo era rápida, minha abertura imortal produzia muita essência imortal de data vermelha. Mas depois de usar meus métodos de caminho do tempo, o tempo da abertura imortal está próximo do tempo das 5 regiões, só posso reabastecer minha essência imortal por meio de transações. O selo de proteção de fluxo reverso usou grande parte da energia mental e da essência imortal do Gu imortal. Felizmente, Fang Yuan era um Gu imortal de nível 7 agora, se ele ainda estivesse usando essência imortal de uva verde, ele teria ficado sem elas. Sem a essência imortal da data vermelha, Henry Fang não tinha muita confiança. Enquanto descansava, ele vendeu todos os cadáveres de bestas desoladas no Tesouro Amarelo Paraíso. Esses cadáveres de bestas desoladas eram materiais imortais em grande quantidade. Henry Fang exterminou esses grupos de feras desoladas enquanto perseguia Ying Wuxie na trincheira terrestre.
Entre eles estava um grupo de potros demoníacos de pesadelo. Se esses materiais imortais do caminho dos sonhos fossem vendidos no Tesouro Amarelo Paraíso, uma grande comoção surgiria, muitos imortais lutariam por eles. Mas Henry Fang manteve todos esses cadáveres de potros demoníacos de pesadelo com ele, ele faria melhor uso deles. Depois de descansar um pouco, ele fez diversas transações. Depois de subtrair as taxas de transação do Tesouro Amarelo Paraíso, Henry Fang ganhou muitas pedras essenciais imortais. Uma pedra essencial imortal poderia ser convertida em uma conta de essência imortal de uva verde. Fang Yuan era um Fu imortal de nível 7, usando 100 pedras essenciais imortais criaria uma conta de essência imortal de tâmara vermelha. Enquanto reabastecia seu estoque de essência imortal de data vermelha, ele recebeu algumas informações. Esta é uma carta do sexto cabelo. Henry Fang se sentiu estranho. Depois de verificar, ele ficou chocado e a seita das sombras quer negociar uma trégua comigo, eles até querem que trabalhemos juntos? Nota do autor, comparar os ativos de Fang Yuan foi muito cansativo. Capítulo 1292, Problema da atitude Gu. O olhar de Fang Yuan estava piscando. A carta da Shadow Sect estava fora de suas expectativas. Mas pensando bem, era completamente lógico. Na batalha do Reverse Flow River, embora Henry Fang não tenha obtido muitos recursos de cultivo, sua força de batalha aumentou drasticamente. Ele estava no nível da pessoa mais forte abaixo do 8º posto, no mesmo nível de Feng Jiu Ge. O aumento em sua força de batalha deu origem ao seu status elevado. Na verdade, antes desta carta, ele também recebeu outras. Como o de Shu Du. Shu Du falou muito educadamente na carta, parabenizando Fang Yuan por sua vitória e expressando pesar por não estar presente. Em seguida, ele falou sobre sua própria situação, a seita Shu era agora a tribo Shu, e os anciões supremos eram agora todos os anciões supremos externos. Os discípulos de Shu Du eram seus afilhados agora e, finalmente, Shu Du falou sobre suas próprias dificuldades, porque ele criou uma tribo e se tornou parte do caminho justo, ele teve que expulsar Fang Yuan da seita Shu. Este não era o seu desejo, ele foi forçado a fazê-lo. Havia também um dos 3 demônios excêntricos enlouquecidos. Além de parabenizar Henry Fang, eles o convidaram com entusiasmo para explorar a caverna do demônio enlouquecido. Eles disseram, e mesmo que as planícies do norte não o recebessem, a caverna do demônio enlouquecido sempre seria seu lar. Essas palavras foram muito piegas, mostraram a nova atitude deles em relação a ele. Em relação ao Longevity Heaven, eles estavam emitindo mandados de prisão para Henry Fang. Afinal, ele matou o Ma Hong-yun. No entanto, a tribo Liu e a tribo Yelui, que perseguiam Henry Fang anteriormente, se acalmaram. A força de batalha de Fang Yuan o chocou completamente. Eles rapidamente chamaram de volta os membros que enviaram para encontrá-lo. Em vez disso, eles temiam que Henry Fang se vingasse deles. Afinal, a força de Fang Yuan era incrivelmente famosa nas planícies do norte agora, muito além de Shu Du. E agora, Shadow Sect enviou uma carta buscando cooperação. Shadow Sect tem um Gu imortal de nível 8, mas ele tem uma grande fraqueza, ele fica louco às vezes. Fang Yuan pensou sobre isso, ele havia lutado contra o Purple Mountain True Monarch em Reverse Flow River, ele aprendeu algo sobre sua condição. Na verdade, se Henry Fang não refinasse a perseverança Gu e criasse o selo de proteção de fluxo reverso do movimento assassino imortal, ele provavelmente teria perdido na batalha do rio Reverse Flow, ele teria caído na armadilha de Ying Wu Xie. O tempo todo, as forças remanescentes da seita das sombras eram a maior ameaça de Henry Fang. E Avens estabelecerá um acordo usando Fang Yuan para roubar o feto soberano e imortal Gu, fazendo com que Fang Yuan e Shadow Sect tenham inimizade insolúvel. Se a Shadow Sect quisesse refinar o feto soberano e imortal Gu novamente, ele seguiria um método semelhante ao que o velho ancestral Shue Gao estava usando para refinar Fortune Rival in Heaven, ele usou Ma Hong-yun como principal material para o refinamento de Gu. Se Henry Fang acabasse nas mãos da seita das sombras, ele não escaparia desse destino, seria usado como material imortal para aquele refinamento Fu, estaria melhor morto. Mas agora, a força de Henry Fang cresceu a um ponto em que ele poderia chegar ao posto de 8 imortais Fu, portanto, Shadow Sect buscou cooperação com ele. Essa diferença de atitude fez Henry Fang suspirar profundamente. O selo de proteção de fluxo reverso era como uma casa imortal Gu mais fraca, ele poderia sair ileso contra o 8º posto, o que deu muita confiança a Henry Fang. Mas cooperar com a Shadow Sect é como andar na corda bamba. Embora Sexto Cabelo estivesse dizendo a verdade, e as razões que ele deu fossem legítimas, de fato haveria benefícios para todos eles se cooperassem. Desconsiderando qualquer outra coisa, apenas a armadilha do caminho da alma no corpo zumbi imortal de Fang Yuan e o segredo do corpo soberano imortal poderiam ser resolvidos se eles cooperassem. No entanto, Fang Yuan não podia confiar na Shadow Sect. Ainda era o mesmo problema. Fang Yuan e Shadow Sect não podiam confiar um no outro. Eles eram inimigos mortais,
Como poderiam facilmente se transformar em aliados? Mesmo que fossem pessoas racionais que priorizavam os benefícios, a base da cooperação entre os imortais Gu não era a reputação de uma pessoa, mas sim seus métodos de caminho de informação. No entanto, Fang Yuan carecia de caminho de informação, esse era o seu ponto fraco. E Shadow Sect possuía métodos poderosos de caminho de informação. Sectral Soul foi um grande mestre em todos os caminhos, ignorando todo o resto, apenas olhando para a Zombie Alliance e a organização UDF no continente central, eles usaram métodos de caminho de informação muito poderosos. Qualquer organização foi construída com base em acordos de aliança. Fang Yuan não podia confiar na Shadow Sect e não ousava fazê-lo. Se, ao cooperar, ele fosse conspirado por eles usando métodos de caminho de informação, ele seria um idiota. No entanto, Henry Fang não os rejeitou. Ele enviou de volta uma carta para sondar a sinceridade da Shadow Sect. Na carta, ele listou um pedido e dê-me a atitude Gu diretamente se quiser cooperar. Falando nisso, embora Fang Yuan tenha usado a atitude Fu o tempo todo, não era dele, foi emprestado de Yi Lulan. Naquela época, ao emprestar o imortal Fu, os dois lados tinham um acordo, chegou um momento que ele precisou devolvê-lo. Se ultrapassasse o limite de tempo, Fang Yuan não seria capaz de usar a atitude Fu. Isso porque a vontade de Yi Lulan estava dentro da atitude Fu, não da de Fang Yuan. E agora faltava pouco tempo para o prazo. Attitude Gu era um verme Gu lendário que poderia ser usado apenas com energia mental, tinha efeitos excelentes com custos relativamente baixos. Desde que Fang Yuan o obteve, ele passou por muitas dificuldades com sua enorme ajuda. Mesmo que a Attitude Gu não tivesse métodos ofensivos, era lendária no aspecto de suporte, tinha usos ilimitados. Sem a Attitude Gu, a influência sobre Henry Fang seria enorme. Em primeiro lugar, um rosto familiar seria inutilizável. Mesmo que Fang Yuan pudesse usar seu nível de realização de grande mestre do caminho de transformação para redesenhar esse movimento do assassino imortal, sem esse núcleo de nível 8, todo o movimento do assassino imortal enfraqueceria severamente. A chance de ser exposto quando ele fingisse ser Wu Yihai seria enorme, era muito perigoso. Se eu puder aproveitar esta oportunidade para resolver o problema da atitude Gu, seria melhor. Henry Fang estava se sentindo um tanto esperançoso. Já era hora de Fang Yuan usar o limite escuro imortal Fu para aumentar seu efeito sobre ele. Em seguida, ele guardou sua abertura imortal e partiu. Em direção sudoeste. Continente central, corte celestial. Dentro do corredor, Ferris Ivey sentou-se enquanto usava seu movimento assassino imortal. Todo seu corpo emitia uma leve fumaça roxa por todos os poros. Ela estava usando métodos do caminho da sabedoria para deduzir. Logo depois, a testa da fada Zivei estava cheia de suor quando ela abriu os olhos. Já usei 7 movimentos assassinos, mas não consegui deduzir a localização de nossos imortais Gu. A fada Zivei suspirou. Os imortais Gu do continente central atacaram as planícies do norte, após a batalha do Reverse Flow River. Henry Fang fugiu de cena enquanto o continente central lutava contra o velho ancestral Shueagao e o céu da longevidade em uma batalha intensa. O continente central queria reforçá-los e enviar ajuda. Mas este primeiro lote de mortais Gu do continente central desapareceu no céu negro. A fada Zivei não conseguiu deduzir a localização deles. Como ela poderia salvá-los? Não havia para onde enviar esses reforços. Duke Long ao lado dela abriu os olhos. Ele ainda estava muito fraco, era magro e frágil como um velho. Parece que o venerável gigante Sol Imortal fez muitos arranjos nas planícies do norte. Você deduziu a localização de Liu Guanyi? Duke Long perguntou. A fada Zivei balançou a cabeça, e ele parece ter métodos defensivos para resistir às deduções do caminho da sabedoria, mas eles não são fortes. No entanto, sabemos muito pouco sobre ele. Se tivéssemos alguma informação crucial, ele seria exposto a nós. Duke Long ouviu isso e acenou com a cabeça. Depois de um tempo, ele falou, e assim seja, continue deduzindo a localização de nossos imortais Gu, bem como de Liu Guanyi. Além disso, envie-me para a caverna do dragão oculto. Mar Oriental. Henry Fang suspirou desamparado, ele teve que abaixar sua abertura imortal novamente. Liu Guanyi era famoso em todas as 5 regiões, o poder do Dark Limit era constantemente consumido no corpo de Henry Fang, em um ritmo rápido. Para manter seu segredo, Fang Yuan teve que parar várias vezes. A entrada de sua abertura imortal se abriu, ele atraiu grandes quantidades de Qi do céu e da terra. O corpo soberano e imortal poderia absorver o Qi do céu e da terra de todas as 5 regiões. Imortais Gu comuns só poderiam absorver o Qi do céu e da terra de sua região, se colocassem sua abertura em outras regiões, mesmo que pudessem absorvê-la com força. Por causa dos diferentes Qi do céu e da terra, suas aberturas imortais tremeriam e muitos recursos seriam ser destruídos. Neste momento, a abertura soberana e imortal tinha muitos recursos, junto com feras desoladas e antigas feras desoladas.
Cada vez que ele absorvia o Ki do céu e da terra, a comoção era enorme, era como se um tufão ocorresse. Especialmente depois que ele obteve o Reverse Flow River, este domínio isolado do céu e da terra teve um fardo pesado sobre a abertura imortal. Capítulo 1293, Pensamentos sobre negociação Gu. Tudo bem se o Reverse Flow River estivesse do lado de fora, mas se permanecesse na abertura imortal por muito tempo, consumiria muito Ki do céu e da terra. Uma vez que lhe faltasse o Ki do céu e da terra, sua abertura imortal seria instável. Assim, Henry Fang teve que colocar constantemente sua abertura imortal do lado de fora para absorver o Ki do céu e da terra e reabastecê-lo. Depois de terminar sua absorção, Henry Fang fechou a entrada de sua abertura imortal. Chegando ao Reverse Flow River, ele segurava um corpo de zumbi imortal. Era seu corpo original. Ele jogou o zumbi imortal no Reverse Flow River. O corpo imortal do zumbi fluía ao longo dele. Usando Perseverança Imortal Gu e Reverse Flow River, Fang Yuan fez seus experimentos, ele usou todos os métodos que pôde imaginar. No entanto, foi inútil. Como esperado. As marcas do caminho da alma do corpo zumbi imortal não podem ser destruídas ou suprimidas pelo Reverse Flow River. Afinal, essas são marcas do caminho da alma, não do Imortal Fu. Imortal Gu de nível 1 a 8 não pode ser usado no Reverse Flow River. Mas as marcas Dão ainda funcionam. É como antes de conquistar o Reverse Flow River, minhas marcas do Dão ainda me defendiam. Assim, os imortais Gu de nível 8 eram os mais fortes naquele rio. Henry Fang continuou a analisar e pensar sobre seu experimento fracassado. Ele queria usar o Reverse Flow River para resolver a armadilha do caminho da alma, era impossível. Henry Fang não desanimou, na verdade, ele esperava isso antes de tentar. Ele colocou o corpo imortal do zumbi de volta dentro da Heaven Sealing Mountain, usando a formação Gu para selá-lo novamente. Em seguida, ele refinou o Gu. Um cadáver demoníaco de pesadelo estava na frente dele. Os dedos de Fang Yuan se moviam como lâminas, uma luz dourada brilhava enquanto ele os movia. A luz dourada entrou no corpo do potro demoníaco do pesadelo e desapareceu. A perna dianteira do potro demoníaco do pesadelo foi cortada. Não havia sangue. Esses potros demoníacos de pesadelo morreram em batalha. Henry Fang pediu aos espíritos da terra de sua abertura imortal que processassem esses materiais primeiro. O sangue foi drenado e guardado em outro lugar. Henry Fang levantou a perna e imediatamente a arrancou. Em seguida, ele soltou o fogo e começou a processar a perna. 3 dias depois, a perna finalmente derreteu em um líquido roxo escuro. Fang Yuan continuou a lançar vermes Gu para refinar Fu. Mais de uma dúzia de passos levaram apenas 15 minutos. O líquido roxo escuro explodiu, enquanto 100 mortais Fu do caminho dos sonhos voavam cauticamente no céu. Mas Henry Fang quis e eles rapidamente voltaram para o lado de Henry Fang. 100 caminhos dos sonhos, Gu mortal. Esta foi apenas uma perna deste potro demoníaco de pesadelo. O processamento deste material imortal demorou mais tempo. Essa etapa durou 3 dias. O restante das etapas levou menos de 1 hora. Essa eficiência era muito alta, era um claro contraste com Fang Yuan refinando Fu em seu reino de sonho anteriormente. No reino dos sonhos, Fang Yuan teve que coletar materiais Fu do caminho dos sonhos antes de refinar Fu. Havia um risco em entrar no sonho, às vezes ele até tinha que usar o movimento do assassino imortal, desvendar o sonho, para passar pelo reino dos sonhos. Refinando o Gu mortal do caminho dos sonhos, mas usando movimentos de assassinos imortais, o custo era muito alto. Mas agora, Henry Fang tinha esses potros demoníacos de pesadelo, refinando esse caminho dos sonhos que o mortal Gu não era mais como antes. É como antes, quando usei a fruta dos sonhos da primavera para refinar o Gu mortal, a eficiência foi ótima. Na verdade, meu método de refinamento Gu pode ser melhorado. Assim como o método de corte anterior, usei métodos de caminho de metal, não foi o melhor, algumas das marcas do caminho dos sonhos foram consumidas. Ao processar materiais imortais, posso tentar outros métodos para ver se existe uma maneira melhor. Enquanto refinava Gu, Sistinther enviou outra carta. Usando a terra abençoada de Langia, Sistinther já era o intermediário entre Fang Yuan e Purple Mountain True Monarch. Na carta, Purple Mountain True Monarch não cedeu, ele disse sem rodeios, se Fang Yuan quisesse controlar a atitude Fu, ele precisaria cooperar primeiro. Enquanto trabalhassem juntos, a atitude Gu seria dele. Desta vez, Shadow Sect até mencionou a desvantagem da abertura soberana e imortal, quanto ao que era, eles não disseram isso. Imortais Gu de nível 8 são realmente difíceis de lidar. Desvantagem? A Shadow Sect está mentindo ou é verdade? Esta informação teve um enorme impacto em Henry Fang. Mas logo ele se acalmou. Ele passou por muitas dificuldades, esse esquema ou ameaça não significava nada para ele. Parece que só posso trabalhar duro sozinho.
Henry Fang enviou uma carta, ele negociou e continuou negociando com a Shadow Sect. Mas ele já havia percebido que Shadow Sect não daria atitude Fu a ele antes de cooperar. Henry Fang começou a projetar um novo movimento assassino imortal. Ele queria usar esse movimento assassino imortal para refinar a atitude de Fu. Ele logo se deparou com um problema, a razão era que embora ele tivesse muitos Immortal Fu, eles não eram adequados para esse propósito. Não foi como a criação do selo de proteção contra fluxo reverso. Henry Fang puxava água Immortal Fu e perseverança Immortal Fu, eles eram adequados como os dois núcleos deste movimento assassino imortal. Mas agora, os outros Immortal Fu de Fang Yuan não eram especialmente úteis para refinar a atitude Fu, eles tinham uma conexão limitada com ele e muitos Fu mortais eram necessários. Se ao menos houver uma chance de negociar Gu. Esse pensamento apareceu na mente de Henry Fang e enraizou-se profundamente. Negociando Gu imortal. Fang Yuan tinha muitos Immortal Fu agora, foi chocante. Mas, na verdade, uma parte do Immortal Fu não era adequada para ele, ou melhor, não tinha muita utilidade por enquanto. Espada da Sabedoria, anos fluem como água, embora não pudessem ser usados agora, estavam no 8º lugar, Henry Fang não os trocaria. Fang Yuan não tinha muitas marcas do caminho da espada, seu nível de alcance do caminho da espada também era comum, mas Sword e Ebros, Wave Sword e Sword Escape, esses caminhos da espada imortal Fu sustentaram uma parte de sua força de batalha, ele não poderia perdê-los. Olhando para a situação, a mudança de alma imortal Gu poderia ser negociada. Coração de mulher era um caminho venenoso, também tinha pouca utilidade. A força do urso voador, Immortal Gu, era o caminho da força, mas Fang Yuan usou a antiga transformação do dragão espada, este Immortal Fu não foi útil. Havia também o pico ósseo Immortal Gu, que era completamente relevante para as circunstâncias atuais de Henry Fang. Dão perceptível que Immortal Fu podia inspecionar marcas Dão, tinha um uso místico, mas para Henry Fang não era muito útil, ele teve que avaliar seu valor mais tarde. Ao todo, Woman's Heart, Flying Bear Strength e Bone Spike, esses 3 Immortal Fu tinham pouca utilidade para Fang Yuan, se pudessem ser trocados por outro Immortal Fu, isso seria melhor. Mas negociar Gu, quão difícil foi isso? Durante a Guerra Caótica das 5 regiões, era muito comum. Mas agora, havia poucas oportunidades para os Gu Imortals passarem por sessões de negociação de alto nível. Dessa forma, Henry Fang continuou a viajar e parar. Ele queria ir mais rápido, mas era muito difícil. Ao longo do caminho, ao colocar sua abertura imortal, ele refinou o caminho dos sonhos do Mortal Fu e deduziu movimentos do assassino imortal, tentando refinar a atitude Fu para torná-la sua. Desta vez, enquanto Fang Yuan armazenava sua abertura imortal e se preparava para partir, sua expressão mudou repentinamente, ele notou vestígios da luta de Gu Imortals. Capítulo 1294, Reaparecimento de Shu Ying. Finalmente ultrapassamos o muro regional. Ying Wuxia soltou um suspiro, olhando para o mar, sentiu-se mentalmente cansado. Ei Lulan e Bai Ningbing, que estavam ao lado dele, não estavam em melhores condições. Depois de deixar as planícies do norte, o grupo da Shadow Sect partiu para o mar oriental. Eles não tinham um corpo soberano e imortal, cada vez que passavam pelo muro regional era um grande teste. Felizmente, eles eram todos poderosos e eram a elite entre os imortais Gu. Mesmo que suas aberturas imortais tenham sido danificadas, eles não morreram. Eles não estavam saindo com urgência. Depois de entrar no Mar do Leste, eles escolheram uma ilha aleatória. Nesta ilha sem nome, Ying Wuxia orientou Bai Ningbing e Lulan para começarem a organizar um caminho de refinamento para a formação de Fu. A formação Gu teve sucesso na ativação, Ying Wuxia veio ao centro e retirou a rocha de ouro roxo, processando este material imortal. Quanto a Bai Ningbing e Lulan, eles estavam fora da formação Gu, defendendo-se contra qualquer intruso. Não muito depois, a rocha dourada roxa derreteu quando o Minimum Gu imortal, Purple Mountain, True Monarch acordou novamente. Ele era um Gu imortal de nível 8, se quisesse cruzar as 5 regiões, normalmente teria que usar o céu negro ou o céu branco. Mas agora, as partes do céu negro e do céu branco acima das planícies do norte foram influenciadas pelo Palácio Celestial da Supressão da Sorte, e eram controladas pelo Céu da Longevidade. O grupo da Shadow Sect não iria cair em uma armadilha. O resultado dos imortais Fu do continente central foi exibido para eles. Shadow Sect tinha uma base profunda. Purple Mountain True Monarch entrou em hibernação novamente quando uma rocha roxa dourada se formou ao redor de seu corpo. Sua aura estava completamente oculta, sua vitalidade era indiscernível, ele era como um objeto morto. Usando métodos tão incríveis, Ying Wuxia trouxe o True Mountain True Monarch através das muralhas regionais e chegou ao Mar Oriental. A fina camada de rocha dourada roxa foi facilmente refinada por Ying Wuxia, que tinha o método certo, foi muito mais fácil do que quando Lady Van Shou teve que processá-la. Mar do Leste, o verdadeiro monarca da Montanha Roxa acordou e suspirou enquanto olhava para a vasta área marítima.
Sob sua liderança, o grupo da Shadowsec primeiro desmantelou a formação Gu e armazenou seus componentes, limpando todos os vestígios dela. Então, os 4 imortais Gu começaram a usar a antiga formação de batalha viagem omnidirecional. Um momento depois, eles chegaram à área marítima de fluxo turbulento. Purple Mountain True Monarch liderou o caminho, nenhuma das correntes marítimas poderia representar um obstáculo. Logo, o grupo da Shadowsec chegou ao centro da turbulenta área marítima. Onde fica o afluente do Rio do Tempo? Incapaz de encontrar o que precisavam, Ingyu Xie perguntou isso confuso. Não me diga que este afluente do Rio do Tempo já se foi, está à margem dos fluxos turbulentos? E Lu Lan adivinhou. Depois de alguma investigação, Purple Mountain True Monarch encontrou algumas pistas. Esse afluente do Rio do Tempo foi levado por alguém. Ele disse severamente. Como pode ser isso? Quem fez isso? É Henry Fang? Ingyu Xie pensou primeiro em Fang Yuan. Mas Purple Mountain True Monarch balançou a cabeça, este método não deveria ser dele. É outra pessoa, esqueça. Como não podemos usar este afluente do Rio do Tempo, iremos para o próximo local, há um afluente do Rio do Tempo lá também. O grupo da Shadowsec deixou a turbulenta área marítima novamente. Em outro lugar no Mar Oriental. Havia um vasto mar e céu. Acima do mar, uma batalha de vida ou morte se desenrolava. Saia rapidamente, fui atingido por sua agulha de alma relâmpago, ele pode sentir minha localização, não posso escapar, não posso implicar você. Imortal Ruada estava nos braços de um homem, falando fracamente. Esta mulher estava vestida com uma roupa, suas mangas esvoaçavam, ela usava rosa claro. Seus olhos mostravam sinais de fraqueza, sangue escorria pelo canto da boca, seus ferimentos eram graves. Especialmente em sua pele, às vezes havia pequenas faíscas brilhando, era o sinal do efeito da agulha da alma do relâmpago do assassino imortal. Não. O homem Gu imortal rejeitou sem hesitação. Ele tinha ombros largos e cintura fina, usava uma armadura de batalha e, embora estivesse coberto de ferimentos, sua valentia não podia ser escondida. Como posso abandonar você? Se eu escapar agora, como posso enfrentar o Lord Miao Ming-Shen? Mesmo que ele tenha dito isso, quando olhou para o imortal Hua Dai, havia amor em seus olhos. Ele era Feng Jian. Feng Jian, imortal Hua Dai, Gi Qiye, esses 3 eram subordinados do especialista em caminhos espaciais do Mar Oriental, Miao Ming-Shen. Miao Ming-Shen queria encontrar um afluente do Rio do Tempo na área marítima de fluxo turbulento, portanto, esses 3 imortais Gu se revezariam para proteger a área marítima de fluxo turbulento. Quando viam algum imortal Gu se aproximando da área marítima de fluxo turbulento, eles conversavam com eles e pediam ajuda. Então vocês, pombinhos, podem morrer juntos. Havia apenas uma pessoa em perseguição, ele tinha nível de cultivo de nível 7. Ele se chamava Jewen, usava uma túnica azul e tinha a pele dura e seca, como casca de árvore. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, seus dentes eram afiados, ele tinha uma expressão sinistra. Essa pessoa era bastante experiente e tinha alguma reputação no Mar Oriental. Ele era um grande mestre do caminho relâmpago, mas uma vez, quando estava usando um movimento assassino imortal, ele falhou e sofreu uma reação negativa, fazendo com que ele não tivesse escolha a não ser se tornar um zumbi imortal. Mesmo assim, ele tinha excelente força de batalha, ele possuía 2 Imortal Fu, o 6º Imortal Ruada e Feng Jian foram forçados a fugir. Entregue o pó do ciclo do ano, vocês 2 são bastante ousados em roubar meu material imortal. Se você entregá-lo, posso deixar para você um cadáver de verdade. Jewen riu enquanto se aproximava com uma aura demoníaca avassaladora. Imortal Ruada estava ansioso, encontramos primeiro o pó do ciclo deste ano, como pode ser seu? Já estou aqui há meio mês, mas no momento em que desviei o olhar, vocês 2 pegaram. Jewen rosnou. Imortal Ruada ficou furioso, Lord Miao Ming-Shen encontrou o pó do ciclo deste ano há 3 anos e estabeleceu uma formação Fu aqui. Uma vez a cada poucos meses, eu ia lá e cuidava disso. Não importa o quanto você distorce os fatos, você não pode mudá-los. Imortal Ruada disse a verdade, Jewen parou de negar, sua expressão tornou-se sombria, HMPH, você tem uma língua afiada, você será o primeiro que eu matar. Canalha demoníaco, não seja arrogante. Neste momento, houve uma voz clara que ressoou em seus ouvidos. Quem? A expressão de Jewen mudou, ele gritou. No momento em que ele disse isso, o nível do mar subiu como um pequeno monte. Em seguida, de dentro do monte, uma fera feroz avançou, fazendo com que os ventos soprassem e regassem os respingos. Um dragão marinho com escamas azuis apareceu diante dos 3 imortais, falando, demônio, entregue sua vida. Os 3 imortais viram isso e entenderam que este dragão marinho de escamas azuis era a transformação de um Gu imortal.
Imortal Hua Dai e Feng Jian ficaram felizes e chocados. Jiao ficou furioso, porque você é um intrometido. Faça meu movimento matador. Dizendo isso, ele respirou fundo, cuspindo na palma da mão direita. Ele não cuspiu saliva, é claro, foi um relâmpago do tamanho de um ovo. O relâmpago entrou na palma direita de Jiao e explodiu em um raio que saiu de sua palma. O dragão marinho de escamas azuis não se esquivou, abriu a boca em direção ao raio de relâmpago que se aproximava. Sopro de dragão. Jiao viu isso e riu mentalmente, e meu movimento pode durar vários minutos, enquanto o sopro do dragão precisa ser usado respiração por respiração, como ele pode durar? Mas a respiração do dragão marinho de escamas azuis não acabou. O sopro do dragão era como um raio de água colidindo com o raio. Em seguida, o poderoso sopro do dragão atravessou o pilar de relâmpago. Em poucos instantes, chegou a Jiao. Como pode ser isso? Que sopro de dragão é esse? Jiao mostrou descrença e choque no rosto. Ele rapidamente se esquivou. Mas o dragão marinho de escamas azuis se virou e seu sopro de dragão continuou a varrer o campo de batalha. Jiao franziu a testa profundamente, grunhindo, e vocês têm sorte, vou poupá-los desta vez. Dizendo isso, ele recuou, transformando-se em um relâmpago com uma velocidade incrível. O dragão marinho de escamas azuis não o perseguiu, observou Jiao partir. Ele quer retornar à formação Gu, resta muito pó do ciclo anual. Imortal Hua Dai apontou o plano de Jiao. Feng Jian colocou Imortal Hua Dai no chão e segurou os punhos do dragão marinho de escamas azuis. Amigo virtuoso, você derrotou o poderoso inimigo, não esqueceremos a gratidão por salvar nossas vidas. Eu gostaria de saber seu estimado nome. O dragão marinho de escamas azuis de repente se transformou em um fu imortal de aparência comum. Ele sorriu, eu sou Xuing, fada Hua Dai, você está bem? Imortal Hua Dai ficou surpreso e alegre, pensar que você é Xuing. Vendo o olhar de Feng Jian, Imortal Hua Dai explicou, foi graças a Xuing que encontramos aquele afluente do Rio do Tempo na área marítima de fluxo turbulento. Ele foi a razão pela qual Lord Miao Ming-Shen pôde tirar aquele afluente do Rio do Tempo. Capítulo 1295, Convenção Comercial do Mar Oriental. Então havia essa conexão. Ao ouvir as palavras de Imortal Hua Dai, a expressão de Feng Jian se transformou em alegria, suas suspeitas foram dissipadas. Este Xuing era naturalmente Fang Yuan disfarçado. Depois de armazenar sua abertura imortal, ele descobriu que havia vestígios de Gu imortais lutando nas áreas marítimas ao seu redor. Por curiosidade, ele seguiu os rastros e quis ver se havia algum ganho para ele. No final, ele descobriu que Imortal Hua Dai e outra pessoa, Feng Jian, estavam sendo perseguidos por um inimigo. E o perseguidor era um zumbi imortal de nível 7. Neste ponto, tal pessoa era um fraco para Fang Yuan. Henry Fang ajudou Imortal Hua Dai há algum tempo, ele queria entrar em contato com o especialista em caminho espacial Gu Imortal, Miao Ming-Shen, que estava por trás de Imortal Hua Dai. Essa pessoa conhecia um método para entrar e explorar a baleia dragão azul. E esta baleia dragão azul também não era comum, foi nutrida pelo venerável imortal do paraíso terra e despertou sua abertura imortal, possuía um enorme tesouro. Era como se o furão mau líquido das planícies do norte prolongasse a vida do rabo de cachorro. Mas a sabedoria da baleia dragão azul não foi aprimorada, ela só podia nadar livremente no oceano de acordo com seus instintos. O venerável imortal do paraíso terra não apenas despertou sua abertura imortal, ele também usou um movimento assassino imortal em seu corpo. Assim, esta baleia dragão azul quase não tinha predadores ou perigos. A baleia dragão azul tinha temperamento brando e não representava perigo, mas seu poder defensivo tornava indefesos todos aqueles que queriam prejudicá-la. Este era o estilo do venerável imortal do paraíso terra. De acordo com um boato secreto nos 500 anos de sua vida anterior, o venerável imortal do paraíso terra deixou uma verdadeira herança no corpo da baleia dragão azul. Henry Fang lembrou que Miao Ming-Shen havia explorado muitas vezes o mundo dentro da baleia dragão azul. Porém, mesmo tendo ganhos a cada vez, ele não obteve a verdadeira herança do início ao fim. Henry Fang naturalmente se importava com isso. Assim, quando viu Imortal Hua Dai sendo perseguido, percebeu que esta era uma chance rara, ele poderia expressar boa vontade a Miao Ming-Shen novamente. Assim, ele interveio e afugentou o zumbi imortal Jiao, caminho relâmpago. Ele não se transformou em um antigo dragão de espada. A antiga forma de dragão-espada não poderia ser usada abertamente agora. Porque Liu Guanyi o usou para matar Ye Lui Kunxing nas planícies do norte. Neste momento, Liu Guanyi era o Reverse Flow River Lord que conseguiu sair ileso contra o 8º posto. Sua reputação era conhecida em todo o mundo, quase todos o conheciam. Inúmeras pessoas se interessaram por Liu Guanyi, tentaram deduzir suas origens. O fato de Liu Guanyi possuir uma antiga transformação de dragão-espada era conhecido por todos.
Assim, uma vez que Henry Fang usasse a antiga transformação do dragão-espada, outros imortais Fu pensariam imediatamente em Liu Guanyi. Esse era o fardo da reputação. Mesmo que Henry Fang não pudesse usar a transformação do dragão-espada antigo, ele mudou da forma imortal Fu, ele poderia se transformar em inúmeras coisas neste mundo à vontade. Assim, ele se transformou no dragão marinho de escamas azuis exclusivo do Mar do Leste. Esta também era uma antiga fera desolada. Mas seu poder não poderia rivalizar com o antigo dragão da espada. No entanto, o sopro do dragão de Henry Fang, Imortal Gu, ainda pode ser usado. Vale a pena mencionar que o sopro do dragão marinho de escamas azuis também foi usado respiração por respiração. Anteriormente, ele poderia derrotar o zumbi imortal do caminho relâmpago Jiawen porque Fang Yuan havia usado a perseverança imortal Gu ao mesmo tempo. Perseverança de nível 7, Imortal Fu. Depois de obtê-la, Henry Fang tentou aprender mais sobre sua habilidade. Gu Imortal os nutre, usa e refina, esses três aspectos precisavam de muito tempo e investimento. Depois de passar vários dias no Mar do Leste, Fang Yuan já havia entendido alguns dos usos da Perseverança Imortal Fu. Além de conquistar o Reverse Flow River, a Perseverança Imortal Fu poderia permitir que outros Imortal Fu ou movimentos de assassinos imortais durassem mais tempo. Por exemplo, o sopro do dragão marinho com escamas azuis. Se Fang Yuan usasse apenas o sopro do dragão Imortal Fu, ele não poderia romper com os limites normais do sopro do dragão, seria usado respiração por respiração, só poderia ser aumentado em força. Mas se ele usasse a Perseverança Imortal Fu junto com o sopro do dragão, então o sopro do dragão seria usado por um longo tempo sem parar. Claro, ele não poderia sustentar isso por muito tempo. O sopro do dragão tinha um fardo enorme na garganta, até mesmo os verdadeiros dragões marinhos com escamas azuis respiravam respiração por respiração. Este foi o mecanismo de autodefesa das formas de vida após um longo processo de evolução. Felizmente, embora Jiawen tivesse alguma fama, ele recuou sabiamente após uma curta batalha com Henry Fang, percebendo que era um oponente forte. Afinal, o caminho demoníaco Fu Imortal focava nos lucros. Esse amigo é? Fang Yuan olhou para Imortal Hua Dai. Sou um dos subordinados de Lord Miao Mingshen, Feng Jian. Lord Shu, você é meu salvador, me pergunto como posso lhe agradecer. Feng Jian imediatamente se apresentou, era muito apaixonado e cheio de gratidão por Fang Yuan. Não precisa me agradecer, foi apenas uma ajuda. Eu conheci vocês dois por coincidência, então entrei. Embora eu seja um cultivador isolado no Mar do Leste, tenho me mudado recentemente, não suporto esses atos demoníacos. Eu tenho essa personalidade, como Feri Ruada é uma conhecida, não tive motivos para não ajudar. Henry Fang era muito humilde. Imortal Ruada e Feng Jian ouviram essas palavras e se sentiram mais próximos de Henry Fang. Os três imortais conversaram um pouco enquanto Imortal Ruada suspirava, é uma pena. Havia tanto pó do ciclo anual que a maioria deles está nas mãos de Jiawen agora. Nossos esforços foram em vão. Deveríamos ter tornado essa formação Fu ainda mais oculta. Feng Jian consolou, tudo bem, Little Dai, não se culpe. O Mar do Leste é tão grande, mas Jiawen encontrou essa formação Fu por coincidência. Não temos habilidade no caminho de formação, essa formação de Gu já é a melhor que pode ser feita. Se escondermos isso ainda mais profundamente, precisaremos do Imortal Gu. Fang Yuan sorriu, tenho algo a dizer, mesmo que o pó do ciclo anual tenha sido perdido, suas vidas foram preservadas, isso é esperança. Não desanime, há perdas e ganhos na vida, nossas vidas não são apenas um ciclo de perdas e vitórias. Feng Jian riu, Lord Shu fala profundamente, isso é verdadeiramente esclarecedor. As sobrancelhas de Imortal Ruada estavam franzidas, ela estava triste, e eu também entendo isso, e em um momento diferente, que assim seja se a pólvora do ciclo deste ano for perdida. Mas agora, Lord Miao Mingshen está participando de uma convenção comercial, um de seus amigos Gu Imortal precisa disso. Lord Miao Mingshen já concordou com seu pedido, faltam apenas alguns dias para a convenção, mas o pó do ciclo anual foi retirado, o que devemos fazer? Ao ouvir isso, a expressão de Feng Jian afundou, e isso mesmo, vamos voltar de mãos vazias. Mesmo que Lord Miao Mingshen não nos culpe, seremos culpados, falhamos em nossa tarefa. E o mais importante, faremos com que a reputação de Lord Miao Mingshen sofra, a culpa é nossa. Convenção comercial? Henry Fang ficou comovido. Anteriormente, ele estava pensando em trocar alguns dos Imortal Gu inadequados que ele possuía. Ao pensar que isso aconteceria de maneira tão oportuna, ele realmente se deparou com uma das convenções comerciais do Mar do Leste. O Mar Oriental era o mais abundante em recursos das 5 regiões, mesmo o continente central não conseguia igualá-lo. Os imortais do Eastern Sifu eram geralmente mais ricos.
Isso fez com que as convenções comerciais do Mar Oriental se tornassem muito famosas nas 5 regiões, envolviam itens de alta qualidade e, muitas vezes, os imortais Gu trocavam Imortal Fu entre si. É claro que isto não quer dizer que as outras 4 regiões não tivessem convenções comerciais. Mas eram muito poucos e Enrifang também não poderia se juntar a eles. Apenas as convenções comerciais do Mar Oriental serviram como oportunidade. Eu tenho Imortal Gu que quero negociar, é possível aderir a esta convenção comercial? Fang Yuan não escondeu sua intenção, ele perguntou diretamente. Imortal Ruada e Feng Jian se entreolharam. O primeiro disse, esta convenção comercial é de classe muito alta, não estamos qualificados para participar dela, nem temos o direito de recomendar outros. Mas Lord Xuing é diferente, você é nosso benfeitor. Que tal isso? Você pode nos seguir para encontrar nosso senhor e ver o que ele diz. Tudo bem. Enrifang acenou com a cabeça, vamos partir agora? Ele estava muito apressado. Porque o tempo era limitado. O poder de Dark Limit estava diminuindo à medida que outros Gu imortais deduziam questões sobre ele. Imortal Ruada e Feng Jian estavam um pouco hesitantes, sua missão de coletar o pó do ciclo anual havia falhado, eles realmente queriam que Fang Yuan os ajudasse a recuperar o pó do ciclo anual, mas não podiam pedir isso abertamente. Na verdade, Enrifang estava ciente de suas intenções, mas durante a conversa ele tomou a iniciativa do assunto e não lhes deu chance de perguntar. No momento, mesmo que Fang Yuan pudesse sair ileso contra o 8º posto de Gu Imortals, havia uma falha, não podia ser usado abertamente. Seja a antiga transformação do Dragão Espada ou o selo de proteção de fluxo reverso, eles não poderiam ser usados facilmente. Quando fizesse, teria que pensar em como mantê-los em segredo. Se muitos vestígios vazassem, as identidades e segredos de Enrifang poderiam ser deduzidos. Até então, a identidade de Wu Yihai também seria exposta. Fang Yuan passou por muita coisa para entrar na formação Super Fu e interagir com o gigante reino dos sonhos. Se ele perdesse esta oportunidade, seria um terrível revés para seu futuro cultivo. Imortal Ruada e Feng Jian não tiveram escolha, eles só poderiam trazer Enrifang para longe daqui. Eles realmente não tiveram coragem de perguntar a ele. Ele salvou suas vidas, mas eles ainda queriam que seu benfeitor lutasse contra um inimigo forte. Eles realmente não tinham rosto para pedir-lhe para fazer isso. Os 3 imortais moveram-se rapidamente sem parar. Mas ao longo do caminho eles conversaram e conversaram muito. Na verdade, Imortal Ruada tinha visto Fang Yuan 2 vezes e teve uma profunda impressão dele, mas ela não tinha certeza sobre o passado deste Xuing. Fang Yuan sabia de sua intenção de sondá-lo, então ele lhe deu meias verdades sobre sua origem. Nos 500 anos de sua vida anterior, ele permaneceu algum tempo no Mar do Leste. Assim, suas palavras não eram mentiras. Especialmente alguns pequenos detalhes e experiências que ele teve, eram realistas, essas experiências ressoaram profundamente em Imortal Ruada e Feng Jian. Como poderia Fang Yuan mostrar uma falha aqui? No momento em que conheceram Miao Mingshen, Imortal Ruada e Feng Jian já tinham sentimentos muito bons em relação a esse cultivador isolado de nível 7, Xuing. Mas eles não sabiam que Enrifang era o verdadeiro demônio. Comparado a ele, qual foi o ato do zumbi mortal Gelen de roubar um pouco de pó do ciclo anual? Não muito tempo atrás, Fang Yuan havia tomado o Reverse Flow River diretamente do velho ancestral Xue Hou. Capítulo 1296, Fungos Brilhantes Leves. Mar Oriental. Em uma área marítima comum, havia uma montanha sem nome, era desolada e árida, havia apenas rochas e cavernas nela. Vários Gu imortais desceram do céu. Entre eles estavam Fang Yuan, Imortal Ruada e Feng Jian. Pensar que esta convenção comercial seria realizada em uma ilha tão vazia. Fang Yuan pisou na ilha enquanto suspirava para si mesmo. Irmão Shu, você pode não saber que grandes convenções comerciais como essa geralmente têm seus locais decididos vários dias antes da reunião, para evitar que outros tenham mais intenções. Um Gu imortal ao lado de Enrifang disse. Este homem Fu imortal não era alto nem baixo, nem gordo nem magro. Em termos de aparência, ele parecia comum, apenas seu nariz achatado e largo deixava uma forte impressão nos outros. Essa pessoa era um famoso especialista em caminho espacial Fu imortal de nível 7 no Mar Oriental, Miao Mingshen. Em termos de aparência, ele não se destacava, mas depois que Enrifang interagiu com ele, mesmo que tenha sido por pouco tempo, ele pôde sentir que essa pessoa era impressionante, sua aparência enganava. Fang Yuan salvou Imortal Ruada e Feng Jian sob a identidade de Xuing, aprendendo sobre a convenção comercial. Em seguida, ele seguiu Imortal Ruada e Feng Jian para conhecer Miao Mingshen. Miao Mingshen não hesitou ao concordar com o pedido de Fang Yuan para ingressar na convenção comercial. Amigo, você me ajudou 2 vezes, você também é o benfeitor de Little Dai e Little Feng. Esta é apenas uma convenção comercial, como posso rejeitá-lo?
Por favor, nos agracie com sua presença. Ele era um especialista Gu imortal de nível 7, mas Xuing era um cultivador isolado sem reputação. No entanto, Miao Mingshen não se exibiu, ele era muito amigável. Ele falou educadamente e calorosamente com os outros. Assim, Fang Yuan e Miao Mingshen compareceram à convenção comercial. Os quatro tinham acabado de pisar na ilha quando um Gu imortal saiu de uma rocha. Miao Mingshen, você está aqui. Um anão Gu imortal com cabeça grande e corpo pequeno os deu as boas-vindas. Haha, Tu, muito tempo sem ver. Miao Mingshen disse calorosamente, ele riu enquanto se aproximava rapidamente da pessoa. Venha, deixe-me apresentar vocês dois. Este é um cultivador isolado do Mar do Leste, Xuing, este é um grande mestre do caminho das terras raras no Mar do Leste, Tu. Miao Mingshen disse. Saudações para você. Fang Yuan foi educado, mas sua expressão era rígida, ele fingia ser um cultivador isolado que não era bom em interagir com as pessoas, era impecável. Tu olhou para Fang Yuan com vários olhares, sorriu com os dentes amarelos. Você recebeu a recomendação de Miao Mingshen e está aqui pela primeira vez? Haha, no passado, também participei por recomendação de Miao Mingshen. Tu também foi bastante educado. Ele pensou, e Miao Mingshen tem uma boa visão, as pessoas que ele convida são todas especialistas talentosos. Este Xuing parece modesto e não tem reputação, mas como recebeu a recomendação de Miao Mingshen, ele não é simples. Enquanto pensava nisso, Tu disse, e siga-me, fui o primeiro a chegar, não há muito o que fazer a não ser esperar agora, podemos criar um espaço subterrâneo primeiro. Vou incomodar o irmão Tu. Afinal, desta vez sou o anfitrião da convenção comercial, e Miao Mingshen disse cortesmente. Haha, é apenas uma caverna subterrânea, não é nada demais. Vir. Tu olhou para Miao Mingshen como um velho amigo, agarrou seu braço e o levou para o subsolo. Onde quer que ele fosse, o solo duro derretia como água corrente, abrindo um amplo caminho que se estendia no subsolo. Tu e Miao Mingshen caminharam à frente enquanto Fang Yuan, Feng Jian e Imortal Hua Dai caminharam atrás deles. Tu e Miao Mingshen conversaram ao longo do caminho. Miao Mingshen tinha habilidades interpessoais incríveis. Tu ria enquanto falava, sua risada reverberava na caverna. Além disso, Miao Mingshen não desprezou Henry Fang, ele se virou para falar com Henry Fang. Suas palavras pareciam comuns, mas pareciam naturais e não faziam Henry Fang se sentir sozinho ou negligenciado. A caverna subterrânea era muito comum, mas larga o suficiente. Havia uma plataforma e várias cadeiras na frente dela, eram enormes. Havia entalhes nas cadeiras, eram padrões fluidos. Isso mostrou as incríveis habilidades de Tu e o aspecto meticuloso que ele tinha. Fang Yuan contou, havia 6 cadeiras. Parece que esta convenção comercial originalmente tinha apenas 6 pessoas. Imortal Hua Dai e Feng Jian não fazem parte disso, eles partirão quando a convenção comercial começar e protegerão a área. Henry Fang adivinhou. Há um novo membro, vou adicionar um presidente. Tu pisou levemente quando um monte apareceu no chão e começou a girar como uma bola. Num piscar de olhos, uma cadeira foi esculpida como se tivesse sido feita por um artesão. Fang Yuan e o resto sentaram-se enquanto esperavam pelos outros imortais. Não muito tempo depois, 2 Fu imortais apareceram. A primeira era uma menina, parecia uma criança com 2 tranças de rabo de cavalo, os olhos eram redondos e lacrimejantes, mas havia neles uma maturidade profunda. Ela era Tong Hua. Um caminho de luz de nível 7, Fu imortal, famoso no norte do Mar do Leste. Este último era um homem imortal. Ele tinha nariz aquilino, seu olhar era escuro e ele usava uma túnica preta, com cabelos bagunçados. Ele era o Ma Yang, um Gu imortal do caminho sombrio, tendo força de batalha exemplar entre os 7 Gu imortais. Seu movimento assassino imortal, véu de flecha negra, uma vez derrotou 3 imortais Gu de nível 7 trabalhando juntos. Esta batalha fez com que sua reputação aumentasse no Mar do Leste por algum tempo. Tong Hua falava muito, enquanto o Ma Yang era pouco comunicativo. Os dois lados continuaram a se misturar e, sob a orientação intencional de Miao Mingshen, a atmosfera tornou-se agradável. 15 minutos depois, um terceiro Gu imortal entrou neste espaço. Ele era Gong Lianbai, um caminho de sabedoria Gu imortal que também cultivava caminhos de madeira. O caminho da sabedoria era seu foco principal, mas o caminho da sabedoria Fu imortais eram poucos em número, especialmente aqueles como Fang Yuan, que possuíam um caminho de sabedoria completo, a verdadeira herança de Fu imortal. No entanto, Gong Lianbai não apenas tinha uma verdadeira herança completa do caminho da sabedoria, ele até teve algumas conquistas em seu cultivo, embora não pudesse se igualar aos 3 principais especialistas do caminho da sabedoria. Entre os imortais solitários, ele tinha uma enorme rede e estava disposto a deduzir para as pessoas em troca de pagamento.
Diz o ditado, Jiadan senta-se em Gêmeos Polares, Huan se esconde em Nangon, há também Dragon Red Tortoise, vivendo dentro do mar da adversidade. Este ditado refere-se aos 3 caminhos de sabedoria mais poderosos, publicamente reconhecidos, Fu imortais no mar oriental atualmente. Song Jiadan, Huan, eles eram membros do caminho justo, raramente deduziam que eram imortais solitários. E Dragon Red Tortoise sempre esteve dentro do mar da adversidade, seus rastros eram difíceis de encontrar, era difícil para as pessoas procurarem a ajuda dele. Gong Lianbai, depois dessas negociações, vamos ter uma boa conversa. Eu tenho algumas coisas para você deduzir. Enquanto falava, Miao Ming Shen disse. É aquele Liu Guanyi? Recebi muitos pedidos de outras pessoas, todos estão atrás dessa pessoa. Gong Lianbai disse. Claro que não. Miao Ming Shen negou. Gong Lianbai acenou com a cabeça, então tudo bem. Falando nisso, já fiz 5 deduções, falhei todas as vezes. Existem simplesmente poucas pistas e Liu Guanyi tem métodos para se defender contra deduções. Fang Yuan ouvia ao lado, sua expressão não mudou, embora ele se sentisse um pouco estranho. Este tópico atraiu a atenção de todos. Tu gritou, este Liu Guanyi é tão popular agora que é completamente famoso. Qualquer um que conseguir tornar os imortais Gu de nível 8 incapazes de lidar com eles como um nível 7 entrará para a história. Tong Hua suspirou. Resistindo ao nível de cultivo de nível 8 com nível de cultivo de nível 7, está realmente uma meta a ser estabelecida. Miao Ming Shen sorriu amargamente, é uma pena não ter tido oportunidade de fazer amizade com tal pessoa. Fang Yuan estava sentado ao lado dele, ouvindo isso, ele disse inexpressivamente, ouvi dizer que Liu Guanyi poderia resistir ao posto 8 como 7º porque ele se tornou o senhor do rio fluxo reverso. Este rio de fluxo reverso é um domínio isolado do céu e da terra, mas como pode ser tão poderoso a ponto de deixar existências de nível 8 sem opções? Assim, o tópico de discussão dos imortais passou de Liu Guanyi para Reverse Flow River. Henry Fang mudou sutilmente o rumo da conversa. Os Gu imortais conversaram até a noite. Quando a noite apareceu e a lua nasceu, a convenção comercial começou. Os outros 2 Gu imortais também chegaram. A convenção comercial começou oficialmente. De acordo com as regras estabelecidas anteriormente, Tong Hua subiu na plataforma. Esta é uma planta desolada, encontrei-a ao explorar o fundo do mar. Aquele lugar estava escuro como um abismo, mas vi alguma luz ao longe. Quando encontrei a fonte, levei vários minutos para alcançá-la. O lugar era como um paraíso de caminho de luz. Foi tão deslumbrante com raios de luz estendendo-se imensamente. Inicialmente pensei que fosse a luz dos corais. Mas logo encontrei alguns fungos verdes na superfície dos corais. Este fungo verde é uma planta desolada vista por todo aquele lugar, eu o chamei de fungo de brilho leve, ele contém marcas do caminho da luz e pode emitir luz forte. Tong Hua falou sobre suas descobertas e o processo de sua nomeação. Fang Yuan ficou surpreso ao pensar que encontrou algo que queria quando a convenção comercial acabará de começar. Fungos de brilho leve. Capítulo 1297 Adivinhação Tartaruga Shell Imortal Gu. Fang Yuan precisava de luz. Ele usou primeiro a luz da aurora, ele comprou um grande número de luz deslumbrante Fu para aumentar a luz da aurora em sua abertura imortal. Quanto mais intensa a luz da aurora, mais frutos leves e fluidos poderiam ser formados. E a atitude Fu de 8ª posição se alimentava dessas frutas. O fungo de brilho leve era um tipo de planta desolada que fornecia uma luz diferente da luz multicolorida da aurora. Mas isso não era absoluto. Os humanos tinham a maior inteligência e eram mais hábeis na adaptação flexível. Havia métodos para modificar e enxertar plantas neste mundo. Caminho de Madeira Fu Imortal se destacou nisso. Cada caminho tem suas próprias especialidades, e os imortais Gu do Caminho da Floresta costumavam ser hábeis no gerenciamento de aberturas imortais. Assim, se Fang Yuan trouxesse fungos de brilho leve, ele poderia ser capaz de modificá-los no futuro usando métodos de caminho de madeira em fungos de brilho leve aurora, era possível. Além da atitude Fu, havia a espada da sabedoria imortal Gu. Espada da sabedoria imortal Gu alimentada com flores multicoloridas do Senhor Supremo. Se Fang Yuan quisesse plantar flores multicoloridas em grande escala, ele precisava cumprir 3 condições: iluminação, aromas doces e solo perolado. Os 2 últimos foram fáceis de conseguir, mas a iluminação foi difícil. A abertura imortal de Fang Yuan tinha marcas do Caminho da Luz, e ele também anexou uma terra abençoada do Caminho da Luz, mas estava longe do objetivo de Fang Yuan. Se ele usasse fungos de brilho leve, seria capaz de resolver o problema da produção em massa de flores multicoloridas. Mas havia uma incerteza nisso. Fungos de brilho leve cresceram nas profundezas do mar. Eles ainda poderiam sobreviver em outros ambientes?
Isso não deve ser um problema, afinal, o fungo brilhante é uma planta desolada. Mesmo ignorando as luzes da aurora, antes saqueei o poço de luz de jade da tribo Liu e ganhei muito reabastecimento. Mesmo que ainda não esteja no padrão exigido, estou perto. Mas as flores Overlord multicoloridas são diferentes, sua escala está longe de ser ideal. Eu tenho poucas marcas do caminho da luz atualmente, e nem todas as minhas marcas do caminho da luz podem se reunir nas flores multicoloridas do Overlord. Minhas outras formas de vida também precisam de luz. Ah, isso mesmo, eu tenho marcas do caminho de transformação, em momentos cruciais, posso convertê-las temporariamente em marcas do caminho da luz. Enquanto Henry Fang pensava, Tonghua falou, estou disposto a trocar esses fungos desolados e brilhantes de plantas por elefantes aquáticos de construção de andares, 3 deles. Assim que ela disse isso, um Gu imortal respondeu, e elefantes aquáticos construindo andares. Eu tenho alguns. Quantos andares você quer dos elefantes aquáticos? Os elefantes aquáticos de construção de andares eram um tipo especial de animal no Mar do Leste, tinham tamanhos variados, com presas brancas e pele azul. Elefantes aquáticos com edifícios de um andar eram como barcos e tinham um exoesqueleto de jade azul nas costas. Lembrando edifícios. Os elefantes aquáticos de 2 andares eram maiores, com 2 andares de exoesqueleto de jade azul nas costas. Da mesma forma, os elefantes aquáticos de 6 andares tinham costas largas e eram como barcos enormes, eram feras desoladas. Os elefantes aquáticos de construção de 7 andares eram feras antigas e desoladas, e os elefantes aquáticos de construção de 8 andares eram feras desoladas e memoriais, eram extremamente raros. Não existiam elefantes aquáticos de construção de 9 andares. Sejam bestas ou plantas, ou mesmo variantes humanas, não havia versões de nível 9 deles. Entre os humanos, havia apenas 10 deles, 9º posto de veneráveis Gu, eles eram únicos entre todas as formas de vida. Tonghua mostrou a escala de seus fungos brilhantes e disse aos Gu imortais que ela queria um total de 3 elefantes aquáticos de 6 andares. Isso não era caro, era muito padrão. Mas aquele Gu imortal franziu a testa, e eu só tenho um prédio de elefante aquático de 6 andares, os fungos que brilham com luz podem ser divididos, você gostaria de negociar? Tonghua hesitou. Ele pode não estar falando a verdade. Depois de considerar isso, Tonghua acenou com a cabeça, e então vamos negociar. Assim, o primeiro acordo foi feito, ambos os lados transacionaram rapidamente. Eu gostaria de alguns fungos que brilhassem com luz, mas não tenho elefantes aquáticos para construir andares. Você aceita pedras essenciais imortais? Henry Fang perguntou. Tonghua balançou a cabeça, mas não o rejeitou totalmente, e se não houver elefantes aquáticos com edifícios de vários andares, não importa. Mas meus fungos leves e brilhantes serão vendidos no paraíso amarelo do tesouro, você pode comprá-los então. Na verdade, o mar oriental tinha principalmente caminhos de água Fu imortais. E fungos de brilho leve combinavam muito com os Eastern Sea Gu imortais. Como o Yi-Hai, por exemplo, sua abertura imortal era um mar. Tonghua estava apenas testando o terreno com esta nova descoberta, para ver se poderia obter benefícios com ela. Quanto a vendê-los por pedras essenciais imortais, Tonghua não queria isso. Porque ela não sabia o preço de mercado. Esta foi uma descoberta nova, ela estava vendendo pela primeira vez, Tonghua não sabia seu valor. No entanto, ela estava muito expectante sobre isso. Assim, ela rejeitou Henry Fang sem hesitação. E se esse fungo brilhante fosse muito popular no paraíso amarelo do tesouro, então seu preço de venda não estaria perdido agora. Mas se ela vendesse por um preço muito alto, a outra parte não negociaria. O paraíso amarelo do tesouro era o melhor lugar para isso. Tonghua não queria vendê-lo, Fang Yuan estava indefeso. Mas ele a entendeu. Esta era uma nova planta desolada, ela poderia usar alguns métodos para aumentar os preços mais tarde. Mesmo que a economia deste mundo não fosse desenvolvida, os imortais Gu eram pessoas astutas, eles sabiam como aumentar os preços. Especialmente este fungo de brilho leve, no mundo, atualmente apenas Tonghua o tinha. Se fosse Henry Fang, ele também aumentaria o preço no estágio inicial para obter um lucro enorme. Este fungo de brilho leve era apenas uma planta desolada de nível 6, uma vez que estivesse no mercado por algum tempo, as pessoas pesquisariam sobre ele, e o monopólio de Tonghua desapareceria. Afinal, o Mar do Leste era tão grande que fungos leves não cresceriam em apenas um lugar. Gu Immortals poderia criar um método para procurar fungos de brilho leve após algumas pesquisas. Isso faria com que a oferta de fungos brilhantes aumentasse acentuadamente. Vendo que ninguém mais estava interessado, Tonghua deixou o cargo. Em seguida, o segundo Gu imortal subiu na plataforma. Esta era a regra da convenção comercial. Em cada rodada, os imortais Gu subiriam na ordem decidida anteriormente. Eles só poderiam colocar um recurso em cada rodada. Isso garantiu relativa justiça.
Quanto a Fang Yuan, um membro recém-ingressado, ele também poderia fazer transações e entrar na plataforma, mas era a última pessoa. Esta é uma pedra sugadora de medula, material imortal de nível 7, que era uma madeira flutuante de 1000 anos. O Gu imortal que subiu se expressou rapidamente, explicando seu item. Depois que ele disse isso, ele exibiu. Esta pedra sugadora de medula era preta e parecia uma pedra comum na praia. Mas, na verdade, enquanto uma forma de vida que tivesse medula óssea se aproximasse dela, ela seria sugada para dentro. Assim, a pedra sugadora de medula era conhecida como pedra demoníaca. Pedra demoníaca foi um nome cunhado por tritões. Os tritões eram um tipo de variante humana, a maioria dos tritões do mundo vivia no Mar Oriental. Os tritões podiam viver debaixo d'água e respirar. Quando encontravam pedras sugadoras de medula, eles sofriam com elas, por isso temiam e as chamavam de pedras demoníacas. Na história do Mar do Leste, houve algumas tribos de tritões que tratavam essas pedras demoníacas como divindades a serem adoradas. Mas para Gu imortais, esta pedra sugadora de medula era apenas um material imortal. Esta transação também foi bem sucedida. Madeira flutuante de 1000 anos pode ser rara no mercado, mas os imortais Gu aqui eram todos ricos, caso contrário, eles não teriam se reunido para esta convenção comercial. Pássaros da mesma pena voam juntos, Gu imortais que se associavam a Miao Ming Shen não eram simples. Pode-se dizer que esta pequena convenção comercial foi uma rara reunião de especialistas no Mar Oriental. Após o segundo Gu imortal, Tutou subiu. Eu tenho um antigo sapo rainha besta desolado. Ele pode comandar todos os sapos enormes no nível 6 e abaixo. Se bem criado, também pode nutrir o caminho da escravidão, imortal Fu. Alguém interessado? O sapo rainha tinha muitas marcas do caminho da escravidão. Mas a transação de Tutou falhou. O quarto Gu imortal, estou procurando pistas sobre o Mar de Qi. Alguém sabe como encontrar o Mar de Qi e como entrar? Estou disposto a pagar um preço alto por informações relevantes. Também foi possível trocar informações, mas os imortais Gu presentes permaneceram em silêncio. Esta transação também falhou. O Mar de Qi era uma área marítima especial e misteriosa no Mar Oriental. Os Gu imortais presentes podem não ter certeza disso, ou alguns podem saber, mas não querem negociar. Os Gu imortais subiram um por um. A primeira rodada estava prestes a terminar. Henry Fang foi o último. E Miao Ming Shen ficou em penúltimo lugar. Ele subiu. Eu tenho uma carapaça de tartaruga de adivinhação de nível 7, imortal Gu, alguém quer negociar? Henry Fang ouviu isso e seus olhos brilharam. Capítulo 1298, Negociando Gu. A convenção comercial estava em andamento. Como anfitrião desta convenção comercial, Miao Ming Shen originalmente seria a última pessoa a subir ao palco. Mas como Henry Fang se juntou a nós, ele se tornou a última pessoa. Miao Ming Shen foi agora o penúltimo a negociar. Nesse aspecto, Fang Yuan pôde perceber as grandes habilidades interpessoais de Miao Ming Shen. Os Gu imortais que negociaram primeiro tiveram a maior vantagem. Miao Ming Shen, como última pessoa, expressou boa vontade a todos. Mas ele não conseguiu colocar Henry Fang diante dele. Isso era contra as regras. Os recém-chegados tinham que ser os últimos. Se ele fosse contra isso, todos ficariam infelizes. Afinal, Miao Ming Shen foi o anfitrião desta sessão, mas e a próxima? As habilidades interpessoais não eram muita coisa, eram apenas a atitude ao interagir com as pessoas. Miao Ming Shen tinha uma boa compreensão disso, ele fazia com que as pessoas com quem interagia se sentissem amigáveis com ele. No entanto, a mente de Fang Yuan não estava em Miao Ming Shen, seu olhar estava brilhando enquanto ele olhava para o imortal Fu que Miao Ming Shen estava segurando, Rank 7, carapaça de tartaruga de adivinhação Gu. Henry Fang ficou muito atraído. Por quê? Porque Henry Fang tinha muitos métodos que não podia usar. Como a antiga transformação do dragão espada ou o selo de proteção de fluxo reverso, se fossem usados, Fang Yuan teria que se certificar de que não havia sobreviventes. Caso contrário, informações sobre ele vazariam e Gu imortal seriam capazes de descobrir mais informações sobre ele, ele seria forçado a um canto. Isso foi bastante estranho, na verdade. À medida que Fang Yuan ficava mais forte, os problemas que ele criava aumentavam. Seita das sombras, corte celestial, céu da longevidade, olhando para seus oponentes inimigos, todos eles eram forças colossais. Recentemente, ele até fez inimigo do velho ancestral Shue Hu. O número 1 do 8º lugar nas planícies do norte. Assim, Fang Yuan estava enfrentando grande pressão, ele não havia alcançado o 9º posto. Somente depois de atingir o 9º posto é que Henry Fang seria capaz de anunciar sua identidade abertamente, ninguém seria capaz de detê-lo. Antes de alcançar o 9º posto, mesmo que Henry Fang chegasse ao 8º posto, o céu da longevidade e a corte celestial ainda poderiam encontrar problemas com ele.
Atualmente, Henry Fang de nível 7 teve que agir com discrição, ele teve que se disfarçar e cultivar rapidamente para acumular força. Tornar-se Wu Yihai tem uma fraqueza, ou melhor, eu tenho uma falha. Fang Yuan não podia lutar quando era Wu Yihai. Porque ele não era o verdadeiro Wu Yihai. Após um exame de consciência em Wu Yihai, Henry Fang descobriu que Wu Yihai tinha 3 movimentos assassinos de transformação. Um tinha a forma de coral, o outro era a forma de gaivota e o terceiro era uma tartaruga. Anteriormente, durante a batalha no muro regional, Wu Yihai se transformou em uma tartaruga para se defender. Henry Fang lembrava claramente que era uma tartaruga divina com chifres. Uma antiga fera desolada com uma casca dura, estava entre as 10 primeiras feras desoladas do Mar do Leste. Na verdade, isso pode ser visto pela abertura imortal de Wu Yihai. A abertura imortal de Wu Yihai era um mar. Havia 3 tipos de formas de vida dentro: tartarugas marinhas e tartarugas com a antiga besta desolada tartaruga divina com chifres, corais com a antiga planta desolada coral silencioso e gaivotas com a besta desolada gaivota de penas azuis com letra branca. Como caminho de transformação, Fu imortal, ele frequentemente criava as espécies em que se transformava. Em primeiro lugar, essas formas de vida eram recursos que poderiam ajudar no cultivo do seu caminho de transformação. Como a tartaruga divina com chifres que Wu Yihai cultivou, se ele precisasse de algum imortal Fu no futuro, ele poderia matar essas tartarugas divinas com chifres para refiná-lo. Em segundo lugar, o caminho de transformação dos Fu imortais precisava ter uma compreensão clara dessas formas de vida nas quais eles se transformaram para aumentar sua força de batalha. Elevá-los na abertura imortal permitiria que observassem as formas de vida e, eventualmente, tivessem transformações realistas com maior força de batalha. Quanto a Fang Yuan, este foi apenas um método. O nível de realização do caminho de transformação de Henry Fang foi elevado a partir de reinos de sonhos e tribulações. Uma vez que seu nível de realização aumentasse, isso influenciaria todos esses aspectos de cultivo, inclusive este. Assim, Fang Yuan evitou muitos problemas, ele poderia pular muito tempo de observação e prática. Se eu puder ter este imortal Fu, seria muito útil para mim. Fang Yuan ficou mais atraído ao pensar nisso. A tartaruga de adivinhação era uma antiga fera desolada do caminho da sabedoria, tinha uma habilidade, defender-se contra deduções. Muitos imortais Fu queriam capturar esta antiga fera desolada, mas usar métodos do caminho da sabedoria para deduzir sua localização era muito difícil. Se Henry Fang se tornasse uma tartaruga de adivinhação, isso o ajudaria muito em viagens. Com isso, ele concluiu que este imortal Gu era extremamente útil. Ou melhor, foi muito útil. Para outros, a carapaça de tartaruga de adivinhação de nível 7, imortal Gu, pode ser inútil. Afinal, só poderia defender as costas. Mas se alguém quisesse a sua capacidade de prevenção de deduções, ela não seria tão eficaz quanto outros métodos. Assim, teve pouca utilidade. Além disso, por que um Gu imortal enfrentaria deduções o tempo todo? Todos eram Liu Guanyi. Henry Fang, entretanto, era diferente. Ele era extremamente famoso nas 5 regiões agora, até mesmo sua identidade falsa era. Além disso, Henry Fang poderia se transformar em uma tartaruga de adivinhação e usar as marcas do caminho de transformação, era um movimento assassino imortal. A capacidade de se defender contra deduções seria muito mais forte do que usar apenas a carapaça de tartaruga de adivinhação, imortal Gu. Fang Yuan olhou em volta, o que o deixou feliz foi que essas pessoas não estavam muito interessadas no imortal Fu. As transações do imortal Fu eram feitas apenas por meio de troca. Isso porque imortal Fu era único, seu valor não podia ser determinado facilmente. O valor do imortal Fu dependia totalmente da pessoa. O mesmo imortal Fu poderia ser um fardo para alguém, afinal, o preço de alimentar imortal Fu era enorme, mas para outros, eles o perseguiriam incansavelmente, e o tratariam como um tesouro se o conseguissem. Imortal Gu. Pensar que ele está negociando imortal Gu na primeira rodada. Os imortais Gu suspiraram, falaram baixinho, mas permaneceram sentados, sem se mover. Miao Ming Shen sorriu. Ele havia previsto isso. Eram poucos imortais Fu do caminho de transformação, entre os presentes, Xu Ying foi o único. E mesmo Xu Ying pode não estar muito interessado neste imortal Gu. Caminho de transformação Fu imortal geralmente cultivava 2 ou 3 transformações, muitas eram inúteis. A menos que eles tivessem a essência do caminho de transformação, mudar a forma de imortal Fu, isso poderia permitir que eles se transformassem em qualquer forma. Mas Miao Ming Shen tinha suas intenções ao fazer isso. Ele foi o anfitrião desta convenção comercial. Se a notícia de que uma negociação de imortal Fu ocorreu na primeira rodada fosse divulgada, isso elevaria o status desta convenção comercial, atrairia mais imortais Fu com maior riqueza aqui. Estou disposto a negociar por este imortal Gu. Henry Fang levantou-se da cadeira.
Imediatamente, os imortais Fu olharam para Henry Fang com expressões de surpresa. Miao Ming-Shen ficou um pouco atordoado, antes de reagir e sorrir ainda mais agora. Eu me pergunto por que você gostaria de negociar? Henry Fang perguntou. Miao Ming-Shen riu. Xuing, esta é a sua primeira convenção comercial e você é meu benfeitor. Que tal isso? Eu não tenho muita utilidade para esse imortal Fu, podemos trocar qualquer coisa. Desta vez, Fang Yuan estava atordoado, ele não esperava que Miao Ming-Shen listasse uma condição tão fácil. Mas mesmo assim, as transações do Imortal Fu só podiam ser feitas com o Imortal Fu, outras coisas não eram utilizáveis. Fang Yuan pensou sobre isso, e eu tenho a força do urso voador, Imortal Fu e negócio. Antes de Fang Yuan terminar suas palavras, Miao Ming-Shen concordou sem hesitação. Fang Yuan não pôde deixar de olhar para Miao Ming-Shen, percebendo por que essa pessoa estava se saindo tão bem no mundo Fu imortal do Mar Oriental. Ele era um imortal solitário, mas na verdade tinha vários imortais Fu que eram tão leais a ele. Mas algumas coisas tiveram que ser declaradas claramente. Ele sorriu amargamente e, amigo, estou admirado por suas intenções, mas não terminei minhas palavras. Minha força de urso voador, imortal Fu, está apenas no 6º posto. A expressão de Miao Ming-Shen mudou. As expressões dos outros imortais também ficaram sombrias, eles olharam para Henry Fang com olhares sombrios. Força do urso voador era um caminho de força imortal Fu, enquanto a carapaça de tartaruga de adivinhação imortal Gu era um caminho de transformação. O caminho da força estava em declínio, mas o caminho da transformação ainda era popular e forte. Entre os dois, a força do urso voador, imortal Gu, já era menos valiosa do que a carapaça de tartaruga de adivinhação, imortal Gu. E agora, a força do urso voador estava apenas no 6º lugar. Como um imortal Fu de nível 6 e um imortal Gu de nível 7 poderiam ser negociados? O valor era completamente diferente. Capítulo 1299 – Outro comércio. A dificuldade de refinar um imortal Fu de nível 6 era muito diferente de refinar um imortal Fu de nível 7. Fang Yuan queria usar a força do urso voador de nível 6, imortal Gu, para trocar pela carapaça de tartaruga de adivinhação de nível 7, imortal Gu. Se falado bem, ele estava sonhando, mas para ser franco, ele era simplesmente muito ganancioso, ele estava tentando tirar vantagem. Esse aproveitamento também deu um sentimento de desdém. Quem ele pensava que era Miao Ming-Shen? Ele era fácil de intimidar? Ou ele achava que os outros eram tolos? Assim, os imortais Fu com expressões sombrias eram compreensíveis. Henry Fang sorriu. Ele viu a atitude e as expressões desses imortais, ele sabia por que essas pessoas mudaram de emoção. Mas ele ainda perguntou, você vai trocar? Miao Ming-Shen sorriu vigorosamente, mas acenou com a cabeça. Sim. Você me ajudou 2 vezes, isso será suficiente. Os outros imortais Gu ouviram isso e olharam para Miao Ming-Shen sob uma luz diferente, seu desdém por Fang Yuan aumentou. Um deles até bufou friamente, expressando sua infelicidade com Henry Fang. Henry Fang riu de repente. Ele disse, todo mundo disse o quão incrível Lord Miao Ming-Shen é, eu não acreditei, mas depois de hoje, concordo plenamente. Como posso tirar vantagem de você? Vou recompensá-lo com outra coisa, você definitivamente ficará satisfeito. Dizendo isso, Fang Yuan transmitiu secretamente para Miao Ming-Shen. Miao Ming-Shen ouviu isso e sua expressão mudou, ele ficou animado, Xuing, você está falando sério? Ha, vamos fazer o acordo agora, você saberá se é verdadeiro ou falso. Fang Yuan riu novamente. Desculpe, precisamos fazer esta transação sozinhos. Miao Ming-Shen disse enquanto Fang Yuan o seguia para sair da caverna. Eles saíram para a transação, depois os dois voltaram com sorrisos no rosto. Henry Fang estava relaxado, enquanto Miao Ming-Shen sorria satisfeito. Os dois caminhavam juntos, todos perceberam que o relacionamento deles havia se aproximado. Depois de se sentar, Miao Ming-Shen ergueu os punhos para Henry Fang e devou-lhe um terceiro favor. Seu comportamento é verdadeiramente magnífico. Isto é apenas uma transação, não há favor. Henry Fang foi muito educado. Essas palavras deixaram os imortais Gu muito perplexos. Imediatamente, eles começaram a adivinhar o que Xuing negociou para compensar a diferença e deixar Miao Ming-Shen tão feliz. Miao Ming-Shen sentou-se, mas Henry Fang não. Após esta transação, foi a vez de Fang Yuan, ele subiu na plataforma. Os imortais que olhavam para ele tinham olhares diferentes agora, eram solenes e curiosos, com intenções investigativas. Ao mesmo tempo, eles estavam curiosos para saber o que Henry Fang iria oferecer. Isso porque eles não conheciam Henry Fang, ele era um estranho. De acordo com a oferta de Henry Fang, eles seriam capazes de adivinhar algumas informações sobre ele.
Assim como os materiais imortais que ele tinha em abundância, eles eram frequentemente produzidos em suas próprias terras abençoadas. Dessa forma, alguma inteligência poderia ser deduzida, como quão desenvolvida era a abertura imortal de Enrifang e que tipos de marcas Dão ele tinha dentro. Se fossem 1 ou 2 cadáveres de feras antigas e desoladas danificados, muitas vezes eram os espólios de batalha do Gu imortal. Se uma antiga fera desolada criada na abertura imortal morresse, o cadáver não seria danificado. Esses cadáveres também permitiriam que os imortais avaliassem a força de batalha de Enrifang. Gu imortal se concentrou fortemente na coleta de inteligência. Neste aspecto, o caminho de informação Fu imortal teve a maior vantagem. Mas o que Fang Yuan tirou o chocou. Pessoal, deem uma olhada, este é um caminho ósseo de nível 6, Imortal Gu, bom Spike. Consegui por acaso, mas não sou um bom PS Fu imortal, quero negociar com ele, alguém quer isso? Quanto ao que quero em troca, sou como Lord Miao Mingshen, não tenho preferência específica. Enrifang sorriu. Gu imortal novamente. Esta é a primeira rodada, na verdade existem 2 transações do Imortal Fu. Este Xuing é muito rico, ele é um Gu imortal do caminho de transformação, mas ele tinha 2 Imortal Fu de outros caminhos. A primeira transação foi concluída, mas esta pode não ter sucesso. Não há nenhum caminho ósseo Fu imortais aqui. Os Gu imortais conversavam secretamente, eles eram próximos um do outro. Nenhum. Enrifang esperou um pouco, mas nenhum Fu imortal falou. Ele não sentiu nenhuma decepção. O 7º Gu imortal, Divination Tortoise e Shell, valeu a pena vir a esta convenção comercial. Justamente quando Fang Yuan estava prestes a renunciar, uma voz disse, espere, eu acho, podemos negociar com este imortal Gu. Os imortais se viraram para olhar, era Wu Maiyang. Estranho, ele é um caminho sombrio Fu imortal, por que ele quer um caminho ósseo imortal Fu? Esta questão apareceu na mente de todos. A ponta óssea imortal Fu não tinha relação com o caminho escuro. Mas se Wu Maiyang tivesse algum movimento assassino imortal que precisasse do pico ósseo imortal Fu, então era possível para ele querer este imortal Fu. Todos tinham seus próprios segredos, embora os imortais Gu estivessem confusos, eles mantiveram suas perguntas e observaram em silêncio. Há um Gu imortal que quer imortal Fu com espinho ósseo? Fang Yuan também estava curioso. Ele perguntou, e eu me pergunto com o que você gostaria de negociar? Wu Maiyang franziu a testa, hesitou um pouco antes de cerrar os dentes, vou trocar este imortal Gu. Ele exibiu este imortal Fu. Era um imortal Fu de nível 6, no mesmo nível do imortal Fu de ponta óssea. Os Gu imortais olharam enquanto alguém gritava, este é o dia do imortal Gu. É isso mesmo, esse foi o caminho do tempo de classificação 6, dia Gu. Fang Yuan ficou atordoado. Eu não esperava por isso, esta convenção comercial realmente valeu a pena. Enrifang se alegrou internamente, mas sua expressão estava vazia, ele parecia estar pensando profundamente. Não havia necessidade de pensar. No momento em que Enrifang viu esse imortal Fu, ele o quis. A razão? Porque ele tinha a verdadeira herança de Ifan, ele tinha classificação Gu de 7 anos, depois de imortal Gu, e anos fluem como água, bem como um monte de movimentos assassinos imortais no caminho do tempo. Ele lembrou que na verdadeira herança, Ifan estava falando sobre o nível imortal do dia Gu e do mês Gu sem parar. Ele se lembrou daqueles 4 movimentos assassinos imortais, os dias passam como anos e o resto. Se o herdeiro puder obter o nível imortal do dia Gu ou do mês Fu, esses 4 movimentos assassinos imortais não precisariam gastar tantos dias mortais Fu e mês Gu, o efeito aumentaria muito. Estas foram as palavras registradas na verdadeira herança de Eifan. Fang Yuan viu isso e não pensou muito neles. Ele não era excessivamente ambicioso, o ano Gu foi suficiente para satisfazê-lo. Mas o destino era muito místico, quando Fang Yuan não deu atenção ao nível imortal, dia Gu e mês Gu, dia Gu apareceu bem na frente dele assim. Vamos trocar. Mesmo que eu não esteja familiarizado com a trajetória do tempo, alimentar o pico ósseo imortal Gu é certamente um fardo. Fang Yuan disse. Meu dia Gu consome a água do rio do tempo, não tem problemas de alimentação. No entanto, não posso usar este imortal Fu, posso muito bem trocá-lo por imortal Gu de espinho ósseo, para adicionar aos meus movimentos assassinos imortais. Wu Maiyang disse. Os dois negociaram rapidamente. Os testamentos originais dentro dos 2 imortal Fu foram embora quando a essência imortal da outra parte entrou. A vontade do Gu imortal dentro da essência imortal foi a verdadeira chave para refinar Fu. Nos termos da Terra, os testamentos eram como um programa predefinido para os vermes Gu. Vils poderia pensar. Os vermes Wild Gu tinham vontade própria. Refinar o imortal Gu selvagem foi simplesmente usar a vontade do Gu imortal junto com a essência imortal para apagar a vontade selvagem.
As vontades selvagens tinham um instinto de sobreviver, não podiam se destruir, portanto, embora fosse difícil para os imortais Fu refinar o imortal Fu, não era arriscado. O imortal Fu de outras pessoas era diferente. A vontade de um Fu imortal era muito diferente da vontade selvagem. Tentar com força bruta refinar o imortal Gu de outra pessoa apenas o destruiria. Por exemplo, Fang Yuan poderia recuperar seu imortal Fu com apenas um testamento especial definido dentro deles. Basicamente, todos os imortais Fu não permitiriam que outra pessoa refinasse seu imortal Fu diretamente. Assim que isso acontecesse, a vontade dentro do imortal Gu destruiria o verme Gu. A menos que métodos do caminho da sabedoria tenham sido usados para suprimir a vontade do imortal Gu. Mas normalmente seria difícil suprimir tudo isso em um instante. Com uma pequena falha, o imortal Fu seria destruído. Precisamente por causa disso, embora Fang Yuan tenha capturado Yi Shen, ele não obteve a flecha negra imortal Fu. E por causa disso, embora o acordo de aliança de Fang Yuan e Yi Lulan tivesse acabado, ele não conseguiu refinar diretamente a atitude Fu, era um problema. Capítulo 1300, Refinando a atitude Gu. Esta convenção comercial específica é muito diferente. Isso mesmo, realmente não é normal. Em nossas convenções comerciais habituais, embora existam negociações do imortal Fu, elas não aparecerão na primeira rodada. Tradicionalmente era difícil negociar imortal Fu, a maioria dos membros da convenção comercial tinha chances limitadas. Assim, eles normalmente colocariam os itens que provavelmente não seriam comercializados até o fim. Assim, mesmo que quisessem trocar seu imortal Fu, os Gu imortais optariam por fazê-lo nas últimas rodadas. Isso era normal nas convenções comerciais. Mas desta vez foi diferente. Não só houve uma negociação do imortal Gu na primeira rodada, mas também aconteceu 2 vezes. E o mais importante, ambas as vezes tiveram sucesso. E nessas 2 transações, Henry Fang desempenhou um papel fundamental. Mesmo que esta tenha sido a primeira vez que ele compareceu a uma convenção comercial, os Gu imortais presentes não ousaram mais subestimar este recém-chegado, Xu Ying. Vamos começar a segunda rodada agora, Fere Tong Hua, por favor. Miao Ming Shen disse. Ele estava muito feliz. A convenção comercial tinha acabado de começar e Imortal Fu já estava negociado, esse resultado ajudaria muito quando ele viajasse pelo mundo Gu imortal do Mar Oriental. Tong Hua subiu na plataforma, ela queria negociar outro tipo de fera desolada. Parece que ela está tentando desenvolver sua terra abençoada. Fang Yuan, que estava sentado ao lado de Miao Ming Shen, falou com ele. Miao Ming Shen sorriu, irmão Shu, você pode não saber, mas a fada Tong Hua acabará de passar por uma tribulação recentemente. Então é isso. Fang Yuan entendeu. Depois que um Gu imortal passasse por uma tribulação, os recursos de sua abertura imortal seriam muito danificados, mas eles ganhariam muitas marcas Dão também. Essas novas marcas Dão modificariam o ambiente da abertura imortal, tornando-a mais adaptável a diferentes tipos de recursos. Assim, a fada Tong Hua tentou negociar todos os tipos de recursos nesta convenção, planejando desenvolvê-los em sua abertura imortal. Este imortal Tong Hua é muito rico. Não só sua abertura imortal é bem gerenciada, ela também tem uma área marítima pessoal, chamada Mar da Aurora do Arco-Íris. Sempre que amanhece ou anoitece, a luz da aurora brilha sobre a zona marítima, entrelaçando-se com o céu, é extremamente bonita. Esta área marítima não está longe. Após o término da convenção comercial, Fere Tong Hua convidará todos para uma reunião em sua área marítima. A essa altura, o irmão Shu pode ir conosco. Miao Ming Shen disse, dando a Fang Yuan algumas informações sobre Tong Hua. Henry Fang ganhou mais compreensão sobre ela. Então vou agradecer pela recomendação. Para falar a verdade, estou interessado em seu fungo de brilho leve. Henry Fang disse diretamente. Não tem problema, posso ajudá-lo com isso. Miao Ming Shen era alguém que conhecia a melhor maneira de interagir com alguém, ele assumiu essa tarefa com prazer. Após a negociação de Mortal Fu, seu relacionamento com Henry Fang melhorou muito. Henry Fang sabia por que a atitude de Miao Ming Shen havia mudado. A razão não foi outra senão, tempo de vida Gu. O que poderia interessar a Miao Ming Shen era, sem dúvida, o tempo de vida de Gu. Fang Yuan usou um Imortal Fu de nível 6 para negociar por um Imortal Fu de nível 7, e ele até usou um caminho de força em declínio Fu. Mas Miao Ming Shen ficou muito satisfeito com a transação. Isso ocorreu porque Fang Yuan usou 100 anos de vida Fu para compensar a diferença. Li Fei Pangu era apenas um Gu mortal, mas era muito raro. Muitos Gu imortais os manteriam em suas mãos e se recusariam a negociá-los. Eles manteriam esse Fu vitalício para o momento em que realmente precisassem. A vida de Miao Ming Shen não estava perto do fim, mas ele não tinha muito sobrando.
Assim, ele estava procurando o afluente do Rio do Tempo, queria encontrar alguns métodos para prolongar a vida útil. Nos 500 anos da vida anterior de Fang Yuan, Miao Ming-Shen havia entrado na baleia dragão azul muitas vezes para procurar o Gu vitalício dentro dela. Henry Fang ofereceu-lhe Fu para toda a vida, por que Miao Ming-Shen não ficaria feliz com isso? Além disso, Fang Yuan tirou 100 anos de vida de Fu. O que isso significa? Miao Ming-Shen não era burro, ele pensou, e isso significava que Xu Ying tinha mais expectativa de vida, Gu. Caso contrário, por que ele os usaria de forma tão incondicional? Assim, Miao Ming-Shen queria melhorar seu relacionamento com Fang Yuan. Mas ele não sabia que essa era a intenção de Henry Fang. Os motivos de Henry Fang eram mais profundos. A baleia dragão azul. De acordo com as informações de sua vida anterior, Henry Fang tinha uma compreensão maior desta oportunidade do que Miao Ming-Shen atualmente. As transações continuaram. Durante a segunda rodada, Gu Imortal subiu um por um e a maioria de suas transações foram bem-sucedidas. Logo foi a vez de Henry Fang. Coração da mulher Gu Imortal. Fang Yuan estava prestes a trocar este sexto imortal Fu quando sua expressão mudou repentinamente. Desculpe, algo aconteceu, pessoal, preciso sair mais cedo. Fang Yuan disse. Os Gu Imortals ficaram chocados. Esta convenção comercial foi uma rara chance de pensar que Henry Fang estava desistindo agora. Mas a convenção comercial não era um evento restrito, tudo bem se Henry Fang quisesse ir embora, eles não poderiam impedi-lo. O que aconteceu? Você precisa da minha ajuda? Miao Ming-Shen mandou Fang Yuan embora. Não é um grande assunto, mas é urgente. Isso é um desperdício, estou perdendo a convenção comercial. Henry Fang suspirou. Miao Ming-Shen disse rapidamente, e não se preocupe, quando tal convenção comercial acontecer novamente, irei informá-lo. Vou agradecer antecipadamente, adeus. Vejo você de novo. Fang Yuan voou para as nuvens, desaparecendo de vista. Miao Ming-Shen suspirou, vendo Fang Yuan desaparecer, ele se virou e voltou para a caverna. Enquanto voava nas nuvens, a expressão de Henry Fang era feia. Ele havia saído mais cedo porque um grande especialista do caminho da sabedoria de repente tentou deduzir seu paradeiro. O poder do Dark Limit estava quase esgotado, com esse enorme gasto agora, Henry Fang foi forçado a deixar a convenção comercial prematuramente. Droga, qual Gu Imortal está me deduzindo? Eu me pergunto se eles estão deduzindo Fang Yuan ou Liu Guanyi. Fang Yuan sentiu algum arrependimento. Se ele tivesse mais tempo, ele poderia ter trocado o coração de mulher imortal Gu. Essas oportunidades eram incrivelmente raras. Depois de uma convenção, muitos imortais Fu ficariam quietos por muitos anos antes de quererem negociar novamente. Depois de chegar a uma distância segura, Henry Fang usou a nova carapaça de tartaruga de adivinhação, Imortal Gu, bem como mudou a forma de Imortal Fu. Movimento do assassino imortal, a transformação da tartaruga de adivinhação. Os movimentos matadores do caminho de transformação eram tão simples e diretos. Como ele não tinha a ajuda do Mortal Gu, o efeito desse movimento assassino não foi excelente. Mas por causa da mudança de Mortal Fu, esta panaceia, embora a transformação não tivesse nenhuma força de batalha da tartaruga de adivinhação, Henry Fang poderia usá-la. Essa transformação da tartaruga de adivinhação daria mais tempo a Henry Fang. Um tempo depois, ele encontrou um ambiente seguro e colocou sua abertura imortal. Por vários dias ele permaneceu dentro da abertura imortal. Ele começou a pensar em como poderia refinar a atitude Fu. Mesmo que ele tivesse 2 novos Imortal Fu, eles não foram úteis para refinar a atitude Fu. Fang Yuan estava desamparado com isso. Talvez o terceiro Gu para Voman's Heart pudesse ter sido um Imortal Fu adequado. Mas Fang Yuan perdeu esta oportunidade. Ele precisava ficar dentro da abertura imortal por algum tempo para que Dark Limit pudesse ser usado novamente. A essa altura, a convenção comercial teria terminado. Isso significa que só posso pegar emprestado o Imortal Gu da Terra Abençoada de Langia. Henry Fang tinha um plano alternativo. Mas este foi um método secundário. A melhor situação era Fang Yuan resolver sozinho. Pegar emprestado o Imortal Gu não era um plano viável. Se Fang Yuan usasse seu próprio Imortal Fu para deduzir um movimento assassino imortal para refinar a atitude Fu, isso ajudaria muito, ele poderia até mesmo fundir esse movimento assassino imortal em um selo de proteção de fluxo reverso. Pense nisso, a essa altura, o Reverse Flow River fluiria ao redor do corpo de Fang Yuan, e qualquer Imortal Fu que voasse para dentro seria refinado por Fang Yuan. Quão tentador foi isso? Fang Yuan tinha um objetivo de longo prazo em relação a isso. Mas foi uma pena, mesmo tendo aderido à convenção comercial, ele não obteve nenhum progresso nesse aspecto. Mas, felizmente, a terra abençoada de Langia não faltou no caminho de refinamento imortal Gu.
através do Tesouro Amarelo Paraíso, e depois de gastar pontos de contribuição da seita Langia, Henry Fang pegou emprestado um pouco de Imortal Fu. Uma comoção ocorreu novamente no Paraíso Amarelo do Tesouro, mas Henry Fang não teve escolha a não ser fazer isso. Usando esse caminho de refinamento Imortal Fu, Henry Fang criou um movimento assassino imortal usando Reverse Flow River para refinar a atitude Fu. Henry Fang desacelerou propositalmente seu movimento. Meio mês depois, ele refinou com sucesso a atitude Fu. E agora, ele finalmente possuía este lendário Gu imortal de nível 8.